Porque no final das contas, no bom português, ninguém liga pra suicídio. Ninguém liga pra suicídio só quando perde alguém. E depois que perde alguém, esquece. Porque é assim que a gente funciona como espécie. Dói, é assustador, é bizarro, e aí apaga. Porque é muito doloroso. É muito doloroso. A gente lembra de suicídio só em setembro. Entendeu? Como se setembro fosse o mês que as pessoas mais se matam. Mas no geral, a gente não liga. A gente vive indiferente a essa questão. E aí é sempre a mesma reação. Alguém próximo morre, a gente... Nossa, eu não podia imaginar. E fica naquele choque, naquela culpa, né? Que o suicídio tem essa característica de pulverizar a culpa. Eu trabalhava com uma pessoa e vi 2 vezes na empresa. E a pessoa se matou, ficou naquela... Putz, talvez aquele dia eu devia ter... Ela vira no café, eu ainda perguntei se quer, pô, devia ter puxado, porque pulveriza essa sensação, né? Porque todo mundo, em maior ou menor camada, é responsável em algum nível pelo suicídio. E aí, povo, beleza? Como é que vocês estão? Hoje aqui na sala da minha casa, no meu incrível podcast, eu recebo o... Você é mestre em psicologia, cara? Mestre. Com essa cara sua aí? Mestre, cara. Mestre em psicologia, Renison Araújo. Oi, aí, beleza? Muito obrigado por ter aceito o convite daqui no meu podcast. Pô, valeu, eu fico feliz. E, cara, me fala um pouquinho de você. Você se atende lá? Como é que é? Sou psicólogo clínico. A minha grana, as contas eu pago atendendo gente. Internet é meu chamariz para conseguir pacientes, né? E aí, eventualmente, eu ganho uns lanches fazendo uma publi aleatória, marcando lugar. É mesmo? Então, eu nunca consegui ganhar dinheiro com a internet em si, sabe? O que eu recebo mesmo é 98% do meu atendimento clínico, né? Então, sou psicólogo clínico e atendo online. Muito bacana. Eu tinha clínica presencial, mas depois da pandemia fui para online e aí acabei me acostumando com online. E eu acho hoje mais viável e mais fácil de atender online, assim. Mesmo tendo questões, assim, que você perde um pouco, né, no online, mas entre aquilo que você perde e o que você ganha, pra mim, nesse momento, pelo menos, eu acho, assim, desleal a proporção. Você ganha muito mais do que você perde. Pode atender gente de fora, né? Ah, sim. Pô, paciente de São Paulo, nunca atenderia pessoa aqui de São Paulo se tivesse no presencial. Ia ser impossível. Nunca atendeu um paciente da Irlanda, de Nova Zelândia, de Luxemburgo. Você não tem como, tá ligado? É. Então, online abriu um horizonte e eu não abro mão nem a pau. E eu trouxe o Renison aqui porque a gente vai falar de um assunto bastante delicado, vamos assim dizer. Né, talvez. Sensível. Hoje nós vamos falar sobre suicídio. Eu nem sei se pode falar essa palavra abertamente no YouTube. Pode, não sei. Esse já é um ponto interessantíssimo, né? Porque, eu entendo a pauta ser um tópico sensível, que dá gatilho pra muita gente e tal, mas, pô, o algoritmo consegue já entender como a gente funciona e não é possível que os caras não consigam afinar a capacidade do algoritmo de entender o que é um conteúdo de fomento ao suicídio, de romantização ao suicídio, aquele conteúdo apelativo, que mostra aquele drama e tal, de um conteúdo informacional, educativo. Sabe? Puta merda. Então, se você fala sobre, tipo, suicídio, só se você usar a palavra, dependendo do lugar, ele já barra o conteúdo inteiro. Sabe? E muitas vezes é o conteúdo educacional que vai ajudar a pessoa que tá passando por aquela fase a se entender. E você concorre com gente que tá usando de maneira apelativa, assim. Então é muito complicado, sabe? Porque é aquela coisa, né? A internet, ela é um celeiro tanto de gente tentando ajudar pessoas, tanto de gente querendo ferrar com outras pessoas, né? Sim. E o que tem de doido aí é que agora eu não vou nem cometer o crime de falar que agora nem tanto. Mas você lembra da ideia lá daquela boneca lá que incentivava as crianças a se cortar? A baleia azul, a baleia azul, sim. A boneca da Momo, não sei o quê. Sim. Nossa, aquela época. Nossa, do Momo eu lembro, é verdade. Nossa, eu tinha esquecido esse rolê da Momo. Tinha um negócio aí também, não tinha, não? E depois o criador da Momo foi lá e fez um vídeo explicando que a boneca dele era pra um evento específico lá, depois ele destruiu a Momo, sabe, pra mostrar pras crianças que tava tudo bem. Rolezão. Então, a internet é foda, né, cara? A internet é um celeiro de gente doida e é tanto querendo ajudar pessoas, tipo, criando um podcast com a galinha de borracha aqui pra fazer umas gracinhas, cagar umas regras na internet. E também tem gente incentivando tudo que você imagina, né? É porque é um espaço, né? Eu vejo a internet como um espaço, a rede social, a internet de modo geral como um espaço. E os espaços, eles serão ocupados. Não é uma opção. O espaço não vai ficar vazio, né? Então, quem ocupar o espaço vai tem mais chance, né? Não é que vai ter, mas tem mais chance de ter certa visibilidade. Então, se você não... Os conteúdos serão produzidos, sejam conteúdos superficiais, sem juízo moral sobre isso, que tem muito conteúdo superficial que é maravilhoso, que tem momentos onde eu quero usar a internet exclusivamente pra ver coisa superficial. Eu quero ver o cara consertando uma roda, assim, sabe? Eu quero ver ele fazendo um vaso de barro, eu quero fazer um conteúdo aquele pessoal botando
latrilho um do lado do outro, assim, na Índia, assim, sabe? Botando rápido, assim, ou então preparando comida rápido, cortando. Um conteúdo que não agrega em nada, mas, pô, é gostoso. Tem hora que você quer ver. Você quer ver uma pessoa dançando, assim, sabe? Você seja porque é uma grande gostosa, porque é Quer ver uma engraçado. raba na internet? Sim, então, isso tem o seu valor também. Só que, já que é um espaço que vai ser ocupado, por que não ocupar ele também com conhecimento, com uma visão crítica, com questões assim, né? E esse tema que a gente vai abordar hoje, ele tem esse estereótipo de é melhor não falar, porque às vezes o falar pode incentivar. Isso. Não é? E aquela coisa, eu sou meio suspeito porque, eu tenho TDAH, não sei se já deu pra perceber. Não é, nós dois conversando a respeito. Não sei se deu pra perceber, mas é aquela coisa, eu não tenho um assunto tabu, entende? Muitas vezes eu falo umas groselhas, eu falo umas coisas assim, você fala, nossa, cara, mas não tem assunto tabu, entende? E eu vejo que existe muito tato na sociedade em si de abordar o assunto suicídio, né? Porque você não sabe até onde você... Porque o negócio é tão delicado, quem tá passando por essa situação, Sim. né? E eu queria... Cara, o pouquíssimo que eu pesquisei, eu queria simplesmente apagar na minha cabeça e aprender tudo do zero contigo. Sim. A gente pode começar, inclusive, por essa própria palavra que você usou, que é tabu, né? A palavra tabu, não sei se você faz isso, tabu é uma palavra de origem polinésia, que ela significa, numa tradução meio grosseira assim, palavra maldita. Caramba. O que isso quer dizer? É que eles acreditavam que existiam que as palavras, né, as vocações verbais, quando você utilizava elas, você evocava espíritos, né? Sabe quando a gente é pequeno e às vezes a avó fala assim, você fala, mas que inferno, a avó não fala que chama, não fica falando que chama, que atrai, né? A pessoa mais velha às vezes tinha essa questão, porque eles acreditavam em alguma camada, né, os polinésios também, que certas palavras, certos vocábulos, como a palavra tinha um poder energético, assim, ela atraía desse mundo espiritual. Então, se você falasse sobre alguns assuntos, e muita gente tem isso, né? O suicídio como um tabu, então não se pode falar sobre isso, porque se eu falo, as pessoas se matam mais. Né? Se eu falo, o outro que nem tá pensando em suicídio vai passar a pensar. E isso não tem lastro na realidade. A gente sabe, sim, que tem formas de falar que fomentam, isso já é comprovado cientificamente, né? Que a gente tem até o efeito Werther, que a gente pode falar sobre isso. Mas o que a gente tem, de modo geral, quando pessoas, um grupo de amigos, tá numa rodinha, mesmo que ninguém ali seja formado em nada, ninguém ali seja especialista, quando as pessoas conversam abertamente sobre a ideação suicida, ou até falam, pô, não sei, cara, vida tá meio sem sentido, acho que se eu perder o emprego, eu vou matar. Quando você verbaliza isso para as pessoas, ainda que você não tenha intenção, isso permite com que o assunto circule, que o outro que tem receio de falar possa se manifestar também, aí vocês vão trocando, aí mesmo que ninguém saiba muito bem o que fazer, você naturaliza esse processo de exposição emocional, porque em última instância o maior problema que a gente tem quando o assunto é suicídio, transtorno mental de modo geral, mas especialmente o suicídio como uma finalização de um transtorno, de uma condição emocionalmente disruptiva, o maior problema que se tem é o silêncio que se impera na situação, as pessoas não falam, e aí o que rola é sempre aquela mesma vibe, né? A pessoa se vai lá, se mata, a pessoa fala, nossa, eu não podia imaginar. Cara, como não? Porque a pessoa não podia falar. Então a gente fica tentando especular por pequenos gestos, assim, pequenos sinais. Porque a fala verbal não é aceita. Também tem aquela coisa, né? Quantas vezes... Já aconteceu comigo, né? Tipo, de uma amiga, uma colega, uma conhecida, né? Não tinha amizade. Sim. E ela tava mal, e ela falou, nossa, eu tô pensando... Nossa, eu tive uns pensamentos suicidas. Nossa, como seria? Seria por enforcamento? Seria por envenenamento? Seria por pular do prédio? Aí para com isso. Eu só queria que ela parasse de falar comigo. Eu tava assim, ó, não fala essas coisas, porque se você realmente fizer o que você tá querendo fazer, eu vou ficar muito mal por causa disso. E eu tava assim, não, procura uma igreja, procura um pastor, procura um pai de santo, procura um psicólogo. E você vê que a intenção é super boa. Você vê que a maior parte das pessoas tem realmente a intenção boa. Mesmo que a pessoa fale assim, eu não quero falar sobre esse assunto, a intenção dela é que eu não quero atrapalhar, ou eu não dou conta. Mas o ponto é que a gente acha que quando a gente vai falar com alguém sobre suicídio, que a gente tem que saber o que vai fazer, no sentido de que a gente tem que resolver o problema. Eu tenho que eu tenho que convencer esse sujeito a não se matar. E no instante que você vai pra uma conversa com o intuito de convencimento, você já não tá conversando. Você tá só argumentando, você parou de ouvir o outro e você quer achar o melhor argumento possível pra poder encaixar a sua lógica. Porque você não tá sentindo o que aquela pessoa tá sentindo. É verdade. Então, uma das bases pra você dialogar com alguém que tá com ideação suicida é ter claro que você não tá pra convencer o outro a ficar vivo. Você tá ali pra muito mais gerar uma conexão emocional e mostrar que existem outras possibilidades. Mas se ainda assim a pessoa optar
por tirar a própria vida, o que você vai ter que fazer é lidar com a dor e compreender, e respeitar a decisão. Não quer dizer que você acha bom, acha certo, acha legal, mas, a sua função, ninguém tem uma capacidade prática de executar uma série de palavras, de frases, de lógicas, e a pessoa fala, pronto, nossa, acabou a minha vontade de morrer e obrigado a ser salvo. O que você consegue fazer, no máximo, na melhor das hipóteses, é convencer aquela pessoa a não se matar naquele instante. Mas você não tem garantia de que aquilo ali não vai voltar daqui a pouco. Porque é uma questão multidisciplinar. É multifatorial, perdão. É uma questão multifatorial. Então, você precisa de mais do que simplesmente uma capacidade de verbalização, de argumentação, sabe? Você tem que ter uma série de mudanças sociais naquela pessoa, existenciais, relacionais, entende? Então, a ideia não é convencer. Se você vai para um diálogo com alguém que está com ideação suicida querendo convencer, você já começou totalmente torto. Você vai lá para compreender e acolher. Porque, no geral, quando você compreende e acolhe, isso já tem um impacto significativo na ideação suicida. Porque a gente considera que suicídio é um fato social. Então, a conexão emocional com outra pessoa que está disposta a ouvir, compreender sem julgar, é o ápice do que você vai conseguir chegar da experiência. É um máximo. Você não consegue ajudar mais que isso? Você pode ajudar mais que isso, a depender do quanto aquela pessoa vai se abrir para você. Mas você tem como enfiar lá dentro e abrir, arrancar e falar, enfia, deixa eu arrancar. Então você tem que, digamos, entre aspas, convencer, você tem que mostrar que você está disposto a ouvir e aquela pessoa vai te convidando para o mundo interior dela. Mas você não invade ela. Você não obriga ela, você vai argumentar contra ela, não é um embate, não é um debate. Eu tava assistindo um documentário, até pra entender um pouquinho mais, né, pra ver se eu faço perguntas mais inteligentes, que eu não entendo nada mesmo. Aí, é um documentário super curtinho, assim, e eles estavam entrevistando pais de filhos que tiraram a própria vida. E a mãe falava assim, um amigo do meu filho me deu as cartas do meu filho, e essas cartas estavam fechadas. E essas cartas não eram pra mim, eram pra um amigo. Aí o amigo achou aquilo meio estranho e falou assim, não sei por que ele tá me entregando essas cartas. Entregou pra mãe e a mãe leu. Aí ela não sabia muito o que fazer, e ela falou assim, bom, eu não vou simplesmente confrontar ele, né, e ali ele tava se despedindo, tava deixando, né... Sim. Ele tava se despedindo e tal, dando o nome das pessoas, e aí, e ela vira pra câmera e fala assim, eu colei nele de um jeito que eu tirei a liberdade dele. Sim. Tipo assim, eu colei nele de um jeito de, tipo, se ele não vai ficar sozinho, ele não vai ficar sozinho, só que em momento nenhum eu cheguei pra ele e falei assim, filho, tá tudo bem? O que eu posso fazer? Como que eu posso te ajudar? Tá precisando de alguma coisa? Porque ela não quis ser invasiva, porque o fato dela, se o menino soubesse que a mãe tinha lido as cartas que não foram interessadas para ela, e sim para o amigo, e o amigo não sabia o que fazer, e esse amigo procurou a mãe, ela falou assim, eu deveria ter feito tudo aquilo que eu fiz, menos fingir que eu não sabia. Aí ela passou a dormir com ele na cama dele, passou a guardar as facas de dentro de casa, passou a não sei o que das coisas, aí teve um dia que ela tá... E o menino começou a ficar cada vez mais incomodado com aquela falta de autonomia, de liberdade, e ele começou a ficar preocupado com a mãe estando preocupado com ele. Aí ela fala, ele estava dormindo, aí do nada me deu uma angústia, aí eu cheguei no quarto, ele tinha ido. Tinha se matado. Esse exemplo que você acabou de colocar, ó que interessante, né? Cheguei no quarto dele e aí ele tinha ido. A gente tem o receio de falar, eu cheguei lá no quarto dele e ele tinha se matado. Cheguei no quarto dele, ele tinha se suicidado. Eu entendo que, volto a dizer, é natural que a gente se acostumou a fazer isso. E tem a sua importância, são temas que são sensíveis, igual quando alguém sofre abuso, mas às vezes, dependendo da dinâmica e do paciente, do caso, né, porque cada caso é um caso, mas muitas vezes parte do que você tem que fazer com o paciente é dar o nome para as coisas. Então o paciente, por exemplo, sofreu um abuso, que é um tema que, no geral, mexe muito com as pessoas, né? Que inclusive tem muita associação com o suicídio. E a pessoa fala sobre aquele evento, e aí eu tava lá sozinho com fulano, e aí, né, aconteceu. Aconteceu o quê? Aconteceu o quê? Eu preciso dar... E eu sei que é horrível, mas a gente tem que dar um nome pra esse negócio aqui. Inclusive pra gente desensibilizar essa questão. Porque senão fica... Porque a hora que você fala, e aconteceu, a sua cabeça já sinalizou a dor, só que você nem completa ela. Então você fala, aconteceu, né? Aconteceu o quê? Foi abusado. E aí você naturaliza, por mais desagradável que seja esse processo, a pessoa falar sobre isso, porque ela vai depois ressignificando, ela vai voltando para aquela memória sem aquele mesmo nível de angústia, mas ela pode retomar esse assunto, não gera um tabu na própria diálogo entre vocês, né? No caso do paciente terapeuta que eu estou usando como símbolo aqui. Então a gente também pode fazer isso. E é foda, porque eu mesmo, em algumas circunstâncias, mesmo já falando sobre esse assunto, falando abertamente, tanto em podcast como palestra e tudo mais, tem momento onde eu hesito também, porque eu olho muito pro
por eventual espectador que tá ali, às vezes uma pessoa mais velha ou uma criança, fala, não, daí, né, chegou lá na casa do fulano, ele tinha, né, tinha morrido, mas você não usa suicídio em si. E a gente tem que aprender a usar isso, naturalizar a fala. Eu sei que é desagradável, mas é mais desagradável que a gente nunca usa, porque a gente cria um tabu, né, uma palavra hipersensível carregada de sentido que a gente não pode pôr pra fora. Aqui não, é suicídio, é o que aconteceu, é o nome que se tem pra esse evento, né, quando a pessoa deliberadamente escolhe tirar a própria vida, podendo não fazer, mas escolhendo para aliviar uma angústia, ou por a razão que seja, é um suicídio, né? Então a gente tem que dar o nome pra parada. É importante o termo. Mas enfim, é natural. Isso aí é um processo de se acostumar a fazer isso, né? Ideação. O que é a ideação? Ideação. O que é a ideação? Ideação suicida é o quanto a pessoa tá pensando naquilo ali, né? Tem níveis de ideação suicida. O termo não é exatamente ideação, mas ele entra no mesmo grande grupo, a gente tem a intencionalidade. Tá. Intencionalidade diz respeito ao desejo e à determinação de alguém de tirar a própria vida, né? E na intencionalidade você vai conseguir verificar o nível de ideação suicida que essa pessoa tem. Então, o que é isso? Ele tem ideias vagas sobre tirar a própria vida? Ou seja, sei lá, tem um grupo de amigos meus e quando eu vou na casa desses meus amigos são muito bem-sucedidos financeiramente, têm relacionamentos incríveis ou uma família incrível que eu não tenho. Quando eu tô na presença deles, esse pensamento me surge. Essa é uma situação. Então, é o pensamento que só me surge naquela ocasião, nesse grupo, porque me dá certo tipo de gatilho. Então, é um nível de ideação que é mais baixo. Agora, quando eu tô no trabalho, tô na minha casa, tô na minha igreja, sei lá, onde eu tô, não tenho. Então, é uma ideação mais baixa. Entendi. Agora, se, por exemplo, é um pensamento que me é mais recorrente, é um pensamento que tá o tempo todo. Tô na casa desses brothers, tem. Quando eu tô com a minha mina, ela vai embora, eu tenho. Quando eu faço um trabalho, eu esqueço um e-mail, mandei errado, eu tenho. Opa, então o nível de ideação tá aumentando. E o nível de ideação vai aumentando, também aumentando o nível de planejamento daquela pessoa. Então, você começa a verificar. É por isso que um dos passos da avaliação de avaliação de risco para suicídio é você verificar a intencionalidade. O quanto que essa pessoa tá pensando. É um pensamento que vem de vez em quando? É um pensamento passivo ou é um pensamento ativo que vem e incrusta na sua cabeça quase como aquela música que você ouve e fica repetindo? Outro, você consegue afastar esse pensamento? Ou ele vem e some? Ou você precisa beber para afastar o pensamento? Você precisa jogar o tempo inteiro, se masturbar, fazer alguma coisa para te distrair a mente para poder afastar esse pensamento? Outro, quando você pensa nesse pensamento, você tem angústia e quer se afastar, então nem vou na casa desse meu brother, porque quando eu chego lá me dá esse gatilho. Ou você não consegue se afastar. O pensamento ele vem, te invade e permanece ali com você. Ou outro, em alguns casos, quando você pensa, ao invés de sentir angústia, você sente até um alívio. Porque você pensa, se tudo der errado, foda-se, eu me mato e aí o problema acaba. Então, qual que é o nível que você vai chegar? Qual que é o nível de ideação suicida que a pessoa tem? É isso, né? A proporção de quanto é o pensamento passivo, quanto é o pensamento ativo, o nível... Tem um termo que a gente usa que é egodistonia e egossintonia, né? Egodistônico é aquilo que você ainda não assimilou como sendo algo seu. Então, esse pensamento costuma surgir de maneira passiva, aleatória, e vai tomando proporção até virar um pensamento incrustado, repetitivo. Então, ele sai de uma lógica egodistônica e entra uma lógica egosintônica. Por isso que, em alguns casos, quando a pessoa decide de maneira deliberada, vou me matar, tem um tanto quanto comum que a pessoa tenha até uma mudança de comportamento mais socialmente aceita. Então, aquela pessoa estava fechada, exclusa, meio receosa, ela volta a performar socialmente, ele vai visitar um amigo, ele sai. Como se ele estivesse fazendo uma autorregulação antes do ato? Ou como não? se ele tivesse. Ok, achei. É isso que vai acontecer. Entendi. Então, ok, não preciso mais ficar pensando sobre a angústia, sobre por quê, porque eu já decidi o que vai acontecer, sabe? Não dessa maneira tão... Eu tô dando um exemplo talvez mais caricato, talvez parte das pessoas não chegue nesse ponto em si, mas é que é muito comum a gente... Uma fala que você ouve às vezes é, nossa, ele tava ruim, né? Um tempão, deprimido, sei lá o que, de repente melhorou, ficou um tempo bem assim, sabe? Saiu, visitou um amigo, fez não sei o que, e de repente se matou. E a pessoa vê aquela melhoria e tem as possibilidades de a melhora da depressão, entrada da medicação, coisa assim, mas também essa melhora, às vezes, essa melhora emocional da pessoa que decidiu. E é uma melhora no sentido de que ela parou de angustiar porque a decisão já foi tomada. Então não tem mais que pensar sobre isso. Eu vou só terminar de me despedir das pessoas, fazer o que eu tenho pra fazer, porque minha trajetória se encerra por aqui, sabe? Então tem camadas e camadas dentro da parada. Você tinha comentado no início do episódio sobre esse efeito Werther. O que é isso? Efeito Werther, tá. Efeito Werther, o nome Werther vem de um livro do Goethe chamado O Sofrimento do Jovem Werther.
O Goethe ele escreve esse livro, ele conta a história do Werther, né? Que é um livro em epístolas, né? São cartas que o Werther manda pro amigo dele e tal, contando sobre uma garota que ele se apaixonou, chamada Charlotte, que ele era muito afim dela, só que a Charlotte era prometida pra um outro cara e ele não podia, aquele amor que não acontece, assim, né? Que não pode acontecer. E aí, o Werther vai se aproximando, tem uma série de desdobramentos e tal, e em um dado momento do livro, no final do livro, o Werther se mata. Ele se mata de uma maneira muito específica, no caso ele se dá um tiro, e inclusive com a arma do cara que a Charlotte estava se relacionando e tal, e tem toda uma cena que é descrita no livro, né? Então ele estava lá de tal jeito, e o corpo dele estava nessa posição, e o sangue estava em tal lugar, e uma das frases é, da taça de vinho beber é só um gole. Então, tipo, tem uma descrição quase uma foto da cena descrita no livro, né? E é um livro que muitos jovens se identificavam com esse sofrimento da garota, do amor que não pode acontecer, né? Essa dinâmica toda. E muitos jovens da época começaram a se matar imitando o personagem do livro. Né? Usando a mesma roupa, com a jaqueta azul, com a calça amarela, com a taça de vinho, com um tiro em tal lugar, de tal e tal jeito. Eles se matavam imitando o jeito que o Werther se matou. Era uma forma de dizer que foi um suicídio romântico, entende? O suicídio pelo amor não correspondido e tudo mais. E aí proibiram o livro em alguns países e tudo mais. E o que aconteceu? Na década de 60, um pesquisador chamado David Phillips, um americano, ele começou a perceber que quando o The New York Times divulgava na capa do The New York Times uma notícia sobre suicídio, você tinha... Ele percebeu que depois tinha um aumento daquele tipo de suicídio relatado, da imitação do método na população. E ele falou, cara, será que isso aqui é coincidência? E ele falou, e pesquisou entre o ano de... Eu não vou lembrar exatamente, mas na década de 60. Foram, acho que entre 64, 68, 62, 66, uma coisa assim. Uhum. E ele pesquisou, e aí ele chamou isso de efeito Werther. Depois, outros 2 pesquisadores pegaram as pesquisas do Werther, eu também não vou lembrar se é de 74, 72, na década de 70 já. Os 2 pesquisadores pegaram essa pesquisa dele e revisaram as pesquisas e falaram, não, realmente você tem um efeito de imitação. As pessoas imitam o suicídio quando você divulga ele na mídia. Então, o efeito Werther é um efeito ligado ao efeito midiático. O jeito com que você divulga uma informação sobre suicídio pode fazer com que exista um aumento daquele tipo de suicídio na população. Desse tato todo do próprio YouTube, da própria internet. Por isso que existe essa película de proteção sobre o assunto. Sim. Eles não querem que esse efeito Werther Exato. aconteça. Vou te dar um exemplo. Quando Robin Williams se matou nos Estados Unidos, no mês consecutivo fizeram todo um levantamento, os últimos instantes do Robin Williams, a reação da família, o jeito que ele se matou, e a trajetória dele, filme do Robin Williams o dia inteiro e tal. No mês consecutivo ao suicídio do Robin Williams, você teve um aumento de 10% no suicídio do país, na proporção naquela mesma época. Teve um aumento de 10%. Entende? Porque, você basicamente, entre aspas, você romantizou o suicídio. Você colocou ele como uma saída de maneira heróica, o cara que foi lá, não suportou, um grande... Então esse evento que você vê na notícia quando sai uma questão sobre suicídio, a rapaz se matou porque terminou o relacionamento, esse é o precipitante. Não quer dizer que ele não tenha um efeito significativo, mas ele, por si só, isoladamente, não é capaz de explicar o fenômeno. Então, os precipitantes, eles se somam a um predisponente. O predisponente é aquilo que você não vê. Aquilo que está no histórico do sujeito. Tá. Seja de que são as predisposições. Então, eu cresci numa família desestruturada, isso é uma predisposição. Eu estou mais predisposto a ter menos apoio emocional, social, se eu passar por uma situação emocionalmente sensível. Eu fiz uso e abuso de substância ao longo da minha vida, isso é um é um predisponente, isso me predispõe, meu corpo vai estar agindo de uma outra forma, talvez eu tenha uma tolerância mais baixa, porque meu organismo vai agir de maneira X ou Y. Ele tem acesso a armas ou drogas? Tenho acesso a armas, então... É o predisponente, sabe? Você tá no emprego, onde o seu emprego te expõe à violência, é o predisponente. Você te predispõe. Você sofreu abuso, é um predisponente. Você tem histórico de tentativa de suicídio, isso é um predisponente. Mas o que é o precipitante? É um gatilho, é o evento que desencadeia. Término de relacionamento, perca do emprego, mudança de cidade... troca de governo, troca de gestão governamental, uma série de elementos podem servir de precipitantes. Então, quando você soma uma série de precipitantes com uma série de predisponentes, dependendo da circunstância, pode ser uma combinação, digamos, mais fatal, assim, sabe? Eu peguei esses dados aqui, que eu vou falar agora, nesse documentário que eu vi antes. Legal. E é assim, eu não tinha noção desses números aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. 1,5 milhão de pessoas se suicidam no mundo
anualmente, Sim. certo? Isso O dado da OMS é 800 mil pessoas em média, mas como boa parte, assim, significativa de suicídios acontece em países subdesenvolvidos, e você não tem registro, porque geralmente o que vai para registro é quando você tem um suicídio, do qual você teve uma avaliação hospitalar e, eventualmente, registro na polícia. Foi registrado, Tem realmente. países subdesenvolvidos, onde tem uma taxa alta também, numericamente falando, eles não têm esse registro. Então, com certeza, esses números são mais de 800 mil, assim, sem sombra de dúvidas. Todos os dados de suicídio, sem exceção, sempre são subnotificados. Sempre. Não existe dado inflado de suicídio. Não tem como. Porque você sempre vai registrar menos do que a possibilidade. Um exemplo que você pode citar, sem fugir muito da questão, suicídio de idoso. É muito difícil de registrar suicídio de idoso, porque muitas vezes o método utilizado pelo idoso não é um método ativo. Então ele não vai lá e se pendura, se enforca, ele não vai lá e dá um tiro. Muitas vezes o que ele faz é parar de tomar medicação. E aí, você tem um avô, 88 anos, que tem diabetes e tem hipertensão, e um dia você vai... A qualidade de vida já não tá... Exato. Dor pra caramba. E você vai lá, chega na casa do seu avô... morreu, tá morto. E você pensa, tadinho, né? Ele descansou, ele tava idoso já. E muitas vezes, já tinha 3 semanas que tinha parado de tomar remédio pra pressão. E ele sabia que aquilo ali ia expor ele à possibilidade de morrer. Só que você não vê isso como suicídio. Mas é um suicídio, a gente chama de suicídio passivo. Entende? E como que eu registro isso? Ninguém quer anotar lá, então meu avô ele parou de tomar a medicação pra morrer, sabe? Ninguém quer pensar nessa possibilidade. Tanto é que toda vez que eu falo sobre isso, a pessoa fala, caralho, velho, nossa, meu pai tem esse comportamento assim. A gente começa a perceber comportamentos de suicidas passivos, né? Então, o suicídio passivo, ao invés de eu fazer algo deliberadamente pra acabar com a minha vida, eu paro de utilizar as coisas que me mantêm vivo. Suicídio passivo. Eu nunca ouvi falar nisso. É igual suicídio crônico, é uma pessoa que é um usuário de droga constante, que tá deteriorando, um alcoolista, né, um alcoólatra, tá bebendo, o fígado destruído, um monte de sintoma, a pessoa continua, ele é um suicida crônico. Ele não está em ato, vou me matar agora, mas ele sabe que aquilo está o matando e ele continua, é um suicida crônico, um tipo. Então tem vários tipos e formas, entende? Tem pseudo-suicídios, ou suicídios inconscientes, desculpa, que é quando, por exemplo, suicídio consciente, clássico, o guri discutir com a namorada, tá nervoso, e aí estaciona o carro na frente da casa da namorada, deixa a namorada e sai cantando pneu e atravessa a rua de uma vez. O que é aquilo ali? Não é que ele queria morrer em si, deixa eu morrer, mas eu vou enfrentar o meu medo, vou me expor a um risco pra ver se isso me faz eu ter valor em mim mesmo. E nisso eu posso acabar morrendo. Pode estar vindo um caminhão, outro carro bater e morrer. Então a pessoa se expõe voluntariamente ao risco de morrer. Então é uma espécie de suicídio inconsciente. Ele tá querendo se matar, se expondo ao risco, mas não é um ato deliberado em si. Então tem camadas e formas de se pensar o suicídio. Assim. Aí aqui fala assim, né? 1,5 milhão de pessoas se matam no mundo, e isso é 1 a cada 20 segundos, e existe uma tentativa a cada 2 segundos. Sim. Isso no mundo. Isso. Aí no Brasil, um suicídio a cada 40 segundos, isso. Uma tentativa a cada 3 segundos. O Brasil, se eu não me engano, no Brasil é um suicídio a cada 40 segundos? Não, quer ver? Tem o plot twist. Tá. Legal, tá. Tem o plot twist. Esses dados são de 2020. Legal. Entendeu? Eu não consegui, eu não tive, na verdade não consegui, eu não parei pra pesquisar lá, dado de 2024. Isso aqui foi antes da pandemia, velho. Então os números já são absurdos antes da pandemia. Então, mas essa é uma discussão muito doida, sabia? Porque você tem estudos que apontam diminuição, você tem estudos que apontam aumento e estudos que apontam que não teve diferença. Os dados que a gente tem oficialmente eu digo assim, OMS é o principal, né, dado central do qual todo mundo se baseia em alguma camada. E você tem as divulgações de cada país, de cada região, cada grupo. Então, por exemplo, a polícia, a segurança pública do nosso país divulga um dado, um anuário, né, sobre suicídio de profissionais da área de segurança pública. Então você já se baseia naquele grupo. O Brasil divulga também anualmente esses dados. Países divulgam, mas compilar todos esses dados como um dado mundial, a gente usa a OMS como referência. A OMS, o último dado que se tinha era de 2019, oficialmente falando sobre isso, né? Os dados que a gente se baseia, quando fala, vamos pesquisar o que diz, o combinado, junto ao mundo inteiro, qual que é o combinado que a gente tem, esse dado da OMS aqui, a gente tenta se estruturar a partir dele. Então, o que se tem são vários estudos regionais. Para alguns grupos, por exemplo, se eu não me engano, no Japão, por exemplo, no início da pandemia, quando começou a pandemia, a taxa de suicídio caiu. Caiu não porque as pessoas estavam bem e ficaram felizes, é porque muita gente ficou reunida na mesma casa, e como que eu me mato
Se agora eu tô dividindo a casa com a minha avó, com a minha tia, com minhas 2 filhas, com não sei o quê, sabe? Então era muito por constrangimento nessa questão, sabe? Então tinha uma série de questões associadas, então não dá pra você bater o martelo dizendo aumentou, diminuiu. Em algumas regiões diminuiu, outras regiões aumentou porque, sei lá, aumentou a fome, aumentou o desemprego, outras regiões diminuiu porque as pessoas ficaram mais unidas, ou porque unidas, seja emocionalmente unidas geograficamente, topograficamente. Então, para uma pessoa cometer o suicídio, né, para uma pessoa se matar, então são vários fatores, né? Então tem o fator emocional, aí tem o fator de ele ter acesso à arma, à ferramenta que ele vai tirar a própria vida, a oportunidade, que nem você falou agora do Japão, como é que eu vou me matar na frente da minha avó? Como é que eu vou me... Entende? Sim. E existe algum passo a passo, alguma coisa que você consiga, tipo, ó, isso aqui é... O mais forte, o menos forte. É, o mais forte, o menos forte? Um que a gente tem, é que os caras sempre falam, o Neurisa Boteca também fala, que assim, sem método não tem suicídio. Se não tem método, não tem suicídio. Então não quer dizer que é o fator central. Mas se você não tem uma ferramenta pra se matar, você não tem como se matar. E muita gente sempre fala assim, não, mas quem quer se matar... É uma frase clássica de quem não entende como funciona o negócio. Assim, quem quer se matar vai se matar de qualquer jeito. Se não é com uma arma, é com uma corda. Isso não é verdade. Isso não tá. Todos os dados mostram que o método escolhido diz muito sobre o tipo de sofrimento, sobre o perfil de personalidade daquela pessoa. Então, se a pessoa quer se matar, porque mesmo com muito sofrimento e angústia, no geral, a maior parte das pessoas meio que faz um cálculo mental do quanto vai compensar tentar ou não aquele método. Entende? Nossa, faz sentido. Entende? Porque se eu tentar o método X, pode ser que dói demais, pode ser que não funcione e eu fico sequelado. E o outro, não, eu prefiro esse método que não dói nada. Eu prefiro aquele outro que dói, porque ainda que dói, eu quero que todo mundo que vê essa desgraça saiba que foi eles que... Então depende do nível de sofrimento da pessoa, a mensagem que ele quer transmitir. Então o tipo de método que a pessoa escolhe pra se matar diz sobre a motivação pelo qual ela quer se matar. Também. Mas diz também sobre a disponibilidade. O principal método do mundo, numericamente, é ingestão de pesticida. Isso se dá por conta da região da Ásia. Na China, Índia, esses países com muita população, o acesso a pesticida, agrotóxico, é mais fácil. Você não tem um controle da produção e da distribuição. Então é um método muito utilizado. Mas tirando essa região da Ásia, você remover esses números, no mundo seria um enforcamento. O método mais comum, tirando essa região, é enforcamento, mas por conta da questão numérica lá, a injeção de pesticida é o principal método. No nosso país, Brasil, é o enforcamento, tanto para homens como para mulheres. Por exemplo, nos Estados Unidos já não. Nos Estados Unidos, o método mais utilizado é arma de fogo. Por quê? Porque lá tem acesso à arma de fogo com muito mais facilidade. Sim. Entende? Então, você percebe. Não é, para além disso, tem questões que são culturais. Então, por exemplo, os indígenas Guarani Kaiowá, que são bastante comuns na região onde eu moro, tem um estudo que mostra que 98% dos suicídios são por enforcamento. Os casos que não são por enforcamento são com ferramentas utilizadas na disputa do agro, na disputa pela terra, que no caso é injeção de pesticida ou arma de fogo. Só que a arma de fogo, você não usa o tiro na cabeça, é um tiro na barriga. Porque tem toda uma questão simbólica e religiosa pra eles. Então eles não entendem que se matar pra gente, cérebro, né, cabeça, você vai tirar aqui, pra eles é um tiro na barriga. Então tem uma questão, outro exemplo, tem uma tribo, não sei, é do norte do país, se eu não lembro o estado, chamado... tem um livro chamado Povo do Veneno. Eles usam uma raiz chamada timbó. Então os suicídios que acontecem nesse grupo são suicídios por ingestão de veneno. Sacou? Então tem uma questão que é cultural também. Entende? Então você soma esses fatores culturais, fatores históricos e, além de tudo, a disponibilidade e o tipo de mensagem que a pessoa quer transmitir. Então, seja como for, a somatória de qual for, se tem mais peso ali, colar, nenhum deles acontece se você não tiver método. Por isso que uma das primeiras coisas que você faz numa intervenção direta com uma pessoa que está pensando em se matar é tirar método. Entende? É isso, porque sem método não tem suicídio. Entendi. Então é o jeito mais fácil, entre aspas, né? Mas você precisa remover o método. E, no geral, as pessoas manifestam. Uma das perguntas que a gente tem que fazer com quem começa a falar sobre suicídio, que a gente pensa, não, porque eu vou perguntar isso, você tá pensando em se matar? A pessoa, inclusive tem uma regra, né? A gente chama as 3 perguntas. Tenta 3 vezes perguntar. Porque é muito comum que você tá numa conversa aqui, despojando e tal, você falou, tô vendo que você tá meio esquisito, né? Você anda meio fechado, não sei, postando umas coisas esquisitas no Instagram, você tá bem? Não, tô bem sim. Eu não sei, se postou um negócio dia desse falando assim, assado, você tá pensando em se matar? Às vezes a pessoa tá, mas, pô, ninguém pergunta isso pra ela. Dá vergonha. Então ela responde, ela fala, lógico que não, nada a ver, tô tirando onda e tal. Então, beleza, a pessoa
esquivou, deu uma pra trás, assim. Você, não, beleza, espera um tempo, volta com o assunto, conversa um pouco lá, colar, fala de você, fala, nossa, é foda, porque, pô, a situação que você tá contando é complicada, eu não sei como me sentiria também, mas real, você nunca pensou, assim, tirar pra vida? Às vezes troca o termo, porque se se matar é muito pesado, você pode usar nunca pensou em tirar pra vida, e pergunta pela segunda vez. A pessoa, não, tirar pra vida, não, assim, sabe, no máximo, sei lá, queria dormir e não acordar mais, entendi. Que é um tipo de pensamento suicida, Tá. né? Em nível de ideação, quero dormir e não acordar mais, é lá no primeiro passinho, que é o Tá. pensamento passivo. Tá. E dormir e não acordar mais. Nossa, o pessoal fala, não, nem pra eu ser atropelado, né? Pra eu não ir trabalhar. O que é isso? Eu não quero morrer deliberadamente, mas eu queria, sabe, dar uma sumida, acordar daqui 3 meses. É uma ideia passiva de suicídio. Eu te falei em off aqui que eu morei no Alasca, né? Isso. E assim, lá no Alasca é 6 meses de escuro e 6 meses de claro. Sim. E quando eu cheguei lá, né? É escuro. É completamente escuro, no auge do inverno e tal, não sei o quê. E eu me lembro que tinha uma palestra na escola falando sobre suicídio, porque Depressão sazonal. era depressão sazonal, é isso mesmo. Eles estavam falando que para as crianças, os adolescentes, no caso lá na escola e tal, e eles falando, e eles, eu não vou lembrar muito, porque até quando eu cheguei lá pra falar inglês, eu não falava tão inglês assim, mas era alguma coisa que, nossa, eu tô puxando numa gaveta profunda, assim, da minha cabeça, sabe? E eles falavam que, como você reconhecer sinais de pessoas que estão prestes a se matar, como você deve fazer se por acaso você perceber algum tipo de movimentação XYZ, porque estava aberta a sensação, a temporada de suicídio Sim. por causa do clima, por causa do escuro, por causa do frio. Sim. Aí eu me lembro que lá eles até mostravam dados da Irlanda. Irlanda, Dinamarca, Noruega, são países que têm essa questão. Porque tem uma coisa relacionada ao suicídio entre o frio e o escuro. É um negócio assim. Curiosamente, o frio nem tanto. O calor é mais associado a suicídio, altas temperaturas, dias mais quentes têm as taxas mais altas de suicídio. É mesmo. É mesmo. Agora, a escuridão já tem um fator mais significativo. O frio pode contribuir no sentido que as pessoas ficam mais recolhidas, elas fazem menos exercício físico, elas saem menos para interagir. Então, elas acabam se isolando mais. Entende? Mas a escuridão, como elemento, ela é mais violenta no que diz respeito à depressão sazonal, porque você precisa do sol para sintetizar a vitamina D, né? E sem sintetizar, porque a vitamina D não adianta você, a não ser que você tome também ela, né? Você precisa da luz solar para poder sintetizar. E se você fica muito tempo sem exposição à luz solar, você começa a deprimir, mas para um aparato biológico, uma biológica. E a depressão costuma estar associada, né, a isolamento, a ideação suicida, culpabilização, perca de energia, de interesse e tudo mais, né? E pode contribuir para um quadro suicida. Mas o frio em si não é tão significativo como elemento do que a temperatura alta. Os dias mais quentes do ano são os dias com maior taxa de suicídio. Porque o calor... o calor, ele deixa as pessoas agitadas, então elas bebem mais, consequentemente entram mais em conflito interpessoal, acabam cometendo violência, brigando, depois se matando. Nos dias mais quentes, as pessoas, a produção de serotonina aumenta também. Por mais que a serotonina seja vista como algo bom, as pessoas ficam mais dispostas. Então alguém que tem ideação suicida, mas estava muito embotado, muito emocionalmente fragilizado, tem iniciativa da coisa. Ele tem energia. Entendeu? Ele tem energia para conseguir se matar. Então, temperaturas mais altas são mais associadas ao suicídio do que temperaturas baixas. Os dias mais quentes são os dias com maior taxa de suicídio. Entende? Por isso tem muita gente que, inclusive, diz... É uma frase muito comum, né? Amanhece aquele dia, tá tudo cinza. E a gente fala, nossa, que gostoso, que confortável. Porque é um dia mais calmo pra muita gente. Por mais que o clima tá associado àquela coisa meio... melancólica e tal. Mas pra muita gente é um dia calmo, que é um dia mais tranquilo. Que as pessoas estão mais calmas, estão mais devagar. Ninguém se movimenta tanto, sabe? Tem algum estudo que fala sobre o dia da semana também? Dias da semana, sim. No caso, os dados que eu sei são com relação ao Brasil. Né? No Brasil, o dia da semana com maior taxa de tentativa... É até legal fazer uma enquete, né? Você que está assistindo aqui. Qual o dia da semana? Deixa aqui no comentário. O dia da semana com o maior número de tentativas de suicídio é o sábado. E o dia com o maior número de suicídio é a segunda-feira. Por quê? Nos finais de semana... Porque não quer olhar pra cara do chefe. Certamente é um dos fatores.
ou não quer, brincando, né? Brincando e não brincando tanto assim, né? Ou não quer olhar pra cara do chefe, ou seja, o trabalho é desgraçado, é um fator exaustivo, pô, que droga, a semana vai começar de novo, não acredito que esse inferno mais uma vez, ou eu nem tenho pra onde ir, né? Eu sou um desempregado, né? Tá todo mundo agora, segunda-feira começa a semana, a fulano vai pra escola, o outro vai pro trabalho, assim, e eu sou um imbecil que tô aqui, ó, um inútil, parado dentro de casa. Então segunda-feira costuma ser um dia muito difícil. Entende? Tanto para quem trabalha como para quem não trabalha nesse sentido. Porque é o começo da semana, é o início, é empurrar a pé da montanha acima de novo, assim, sabe? Então o início da semana costuma ser mais disruptivo. E no sábado, por exemplo, você tem mais tentativas, porque as pessoas se encontram mais nos finais de semana, elas consomem mais álcool aos finais de semana, e elas têm mais conflitos interpessoais aos finais de semana. Então, aquele casal, né, que o cara mora na cidade e a outra pessoa mora na cidade, e aí na sexta ele vem pra cidade se encontrar, daí na sexta sai, na sexta noite discute, daí no sábado não sei o que, a pessoa tenta se matar. Então bebeu pra caramba na sexta-feira à noite, ou bebeu depois do almoço no sábado, fez um churrasquinho e aí tenta se matar. Mas como as pessoas estão mais agitadas e estão mais fora do seu ambiente doméstico, eles têm mais tentativa, porque geralmente isso envolve uma elaboração, um planejamento maior. Já a segunda-feira não, é o início da semana, então costuma ser muito disruptivo. Tem tanto com relação a dias da semana, né, igual eu falei, que sábado tenta mais, segunda se mata mais, como horários também. Né? Geralmente os horários que o maior taxa de suicídio são final da tarde, por volta das 5, 6 horas, a hora que acaba o expediente, começo da madrugada, ali meia-noite, 1 hora da manhã e tal, e hora do almoço. A hora do almoço é um horário com alta incidência de suicídio. Então, tem até um livro do Andrew Solomon chamado O Demônio do Meio-Dia, né? Onde ele acompanha meio que... Tem toda uma história, a mãe dele tentou suicídio várias vezes, ele cresceu meio grilado com isso, ele também se viu muito deprimido. É um livro sobre depressão, muito mais do que sobre suicídio. Tá. Ele comenta sobre isso. A hora do almoço é um horário sensível para as pessoas emocionalmente vulneráveis, porque, de novo, o horário de almoço é o horário onde as pessoas se encontram. Então, sei lá, na hora do almoço tem que voltar pra casa, eu tenho aquele conflito com a minha companheira, com o meu companheiro, eu lembro que meu filho é um drogado, ou sei lá o quê. É um momento emocionalmente disruptivo para algumas pessoas, de muito conflito, e para outras pessoas é um momento de muita solidão. Entende? Então todo mundo vai almoçar, todo mundo vai encontrar alguém e eu vou ficar aqui, porque eu não tenho ninguém, porque eu não tenho quem me apoiar. Então, seja para algumas pessoas o encontro com o outro, por isso que o encontro com o outro pode ser fator de proteção ou fator de risco. Esse é um outro elemento que a gente fala sobre suicídio, fatores de proteção e fatores de risco. Isso a gente começou a estudar fator de proteção e risco quando a gente estava estudando Durkheim, que ele percebia que algumas coisas, alguns fatores ambientais e sociais aumentavam ou diminuíam a chance de alguém tirar a própria vida. Então, por exemplo, casamento. Casamento costuma ser fator de proteção. Então, pessoas casadas se matam menos do que pessoas divorciadas, pessoas solteiras, pessoas viúvas. Só que esse recorte, inclusive, tem um recorte de gênero mais específico. Casamento costuma ser fator de proteção para homens. Para mulheres, não necessariamente. Porque para mulheres, muitas vezes você tem uma jornada tripla de trabalho, então a mulher tem que cuidar da casa e tem que trabalhar, então você fica exausta. Você tem a questão da violência doméstica, que é uma realidade muito grande, especialmente no nosso país. Então, para a mulher, o casamento pode ser fator de risco, inclusive. Em alguns grupos, você já tem estudo mostrando que é fator de risco. Por exemplo, enfermeiras e médicas, casamento é fator de risco, sabe? E médicas e enfermeiras, especialmente enfermeiras casadas tiram mais a própria vida do que enfermeiras solteiras e divorciadas. Caramba! E isso varia também em relação ao método utilizado ou não? Entre homens e mulheres? Sim, o método é assim, diametralmente costuma ser o oposto. O que a gente tem é chamado paradoxo de gênero dentro da questão do suicídio para homens e mulheres. Ou seja, homens se matam mais e mulheres tentam mais. E aí a gente pode imaginar uma fala bem recorrente e extremamente sem noção as mulheres fazem para chamar atenção, né? Eu até gosto de frisar isso no sentido assim, qualquer pessoa que tente tirar a própria vida como forma de chamar atenção, ela precisa de atenção. Eu acho que se a pessoa tá chegando ao ponto de deliberadamente atentar contra si pra chamar atenção, meu Deus, a gente precisa dar atenção pra essa pessoa. Ela tá necessitando real de atenção, sabe? E se esse é o único jeito que as pessoas têm de chamar atenção, né? A gente tem que parar pra pensar o que tá acontecendo, né? Na vida dessa pessoa. Quem são as pessoas que circulam esse sujeito que não estão conseguindo dar atenção o suficiente? Não terceirizando a responsabilidade pra eles, mas é uma boa reflexão, certo? É que, no geral, o que a gente tem é que a mulher, ela passa por uma pressão estética e social muito violento desde sempre. Então você responsabiliza a mulher pelos pares desde muito novo. Né? Quem fala muito sobre essas questões é a Valesca Zanello, que é uma psicóloga, inclusive, que eu fui ver ontem lá em Campinas. A mulher, ela desde muito nova, ela é ensinada que ela não pode incomodar, não pode se vestir de certo jeito que vai atrapalhar, que as pessoas vão ficar assim, assado, que ela não pode chamar muita atenção, que ela não pode gritar, que ela não pode estar com o joelho assim, joelho assado. E isso é muito antigo, muito antigo. Pô, em Mileto, na Grécia Antiga, você já tinha casos de mulheres que começaram a se suicidar, e a maneira que eles encontraram de inibir os suicídios
era falar que as mulheres que se matassem, o corpo delas ia ser conduzido nu pela cidade até o lugar do sepultamento. E isso diminuiu a taxa de suicídio. Então o medo da exposição, mesmo que pós-morte, permeia com muito mais violência a mente da mulher. Então não é que ela escolhe um método mais brando porque ela quer chamar atenção. É porque até na hora de se matar, ela tá preocupada sobre como os outros vão encontrar ela. É muito mais comum que você veja uma mulher, por exemplo, escolher a roupa de baixo, sutiã e calcinha na hora de se matar, do que um cara se preocupar se a cueca dele tá furada. Porque o cara, como a lógica dele é outra, né, os dispositivos de gênero que atravessam a masculinidade é o dispositivo de eficácia, então até na hora de se matar, o cara tem que ser macho. Ele não pode tentar se matar e não conseguir, ele vai se matar. Porque se ele tentar e sobreviver, ele é a vergonha se matar ele presta. Ele é uma mulherzinha, que é a base da masculinidade e a misoginia, né? É o ódio aos atributos femininos. Então, quem é que tenta e não consegue? É a mulher, então você vai ser igual a ela. Então você diminui o cara assemelhando ele a uma mulher. Então o macho é aquele que se mata, é aquele que fala e faz. Sempre ali, ó, pau duraço, sempre ali. O samurai ali. Eficaz, ele é eficaz até na hora de se matar, percebe? Então os métodos que as mulheres usam costumam ser métodos que, acima de tudo, não afetam tanto a aparência. Entende? E aí volta, não é porque a mulher é vaidosa, é porque a pressão estética exercida sobre a mulher é descomunalmente maior do que a pressão estética exercida para o homem. Entende? Caralho, que surreal, velho. O lance não é que ela faz... É porque a pressão... uma menina... Tem meninas de 10, 11, 12 anos que querem botar botox, querem botar silicone, porque você está pressionando uma criança a já pensar no aparato estético. Entende? Criança de 6, 7 anos preocupada em perder gordura localizada. Você não tem um moleque de 6 anos preocupado em perder gordura localizada, em empinar o nariz, em botar silicone. Você não tem... A pressão estética é infinitamente mais violenta da mulher. Então os métodos costumam ser métodos que não afetam a aparência do rosto especialmente. Por isso que cortar os pulsos, injeção de medicação, são os métodos mais utilizados. Entende? Agora, os caras, no geral, como a lógica é eficácia, dependendo da circunstância, quanto mais violento e mais chamativo, melhor. Entende? Porque eu quero que os outros se ferrem. Não tô nem aí pra como você é encontrado. A mulher já vai pensar... Imagina, eu me mato, quem vai me encontrar? É minha mãe? Então, será que não é bom escrever uma carta avisando, não sei o quê? Será que, percebe? Tem toda uma preocupação com o entorno, porque o afeto da mulher, a Valesca Zanello fala, né, que ela tem um heterocentramento. Ela aprende a prestar primeiro no outro, segundo no outro, terceiro no outro, em último lugar em mim. O cara não, tem um egocentramento. É eu. É eu, o meu pau duro e o mundo gira em torno disso aqui, desde que eu mantenha ele aqui. E a hora que eu perco essa eficácia, eu perco o sentido de viver. Por isso que você tem, a cada 10 suicídios em média, 7, 8 são de homens. A cada 10 tentativas de suicídio, 6 a 7 são de mulheres, né? Essa inversão. Porém, quando você vai para a terceira idade, a taxa de suicídio de homens e de mulheres, a cada 10 suicídios, 9 são de homens. Os homens idosos se matam muito mais do que as mulheres. Muito, infinitamente mais. Porque, como o dispositivo que mantém o homem vivo, né, o dispositivo da eficácia laboral e sexual, ou seja, o homem ele aprende que ser um homem é performar na cama, é ser um produtor e um reprodutor, né? Então, ele passa uma vida inteira se estruturando em cima disso. E quando ele passa uma vida inteira se estruturando dentro disso, os dispositivos de gênero são caminhos privilegiados de subjetivação, que é a frase também da Valesca Zanello. O que isso quer dizer? Quando o cara vai lá e tem eficácia no trabalho e na cama, ele vai ser validado por todo mundo ao redor dele. Então isso aí, continua assim, ganha mais grana, come mais gente, e ele passa uma vida inteira performando dentro dessa lógica. Chega um ponto, especialmente na velhice, onde não tem como mais ele performar essa eficácia laboral e sexual. Tanto a laboral, porque ele está se aposentando, porque tem alguém mais novo ganhando mais grana mais rápido, como a eficácia sexual, né? Convenhamos, né? Depois de uma certa idade, a coisa começa a decair, aí só no remédio, olhe lá. E como eu baseei a minha identidade inteira com base nessa performance, a hora que eu perdi a performance, eu perdi o sentido de viver. A mulher, por sua vez, ela perde muito lugar no dispositivo amoroso, ou seja, ela passa a ser preterida, né? Ela perde o desejo, né? Porque ela vai envelhecendo, ela vai saindo da prateleira do amor. Porém, o dispositivo materno, que era, desde então, até um fator de risco, porque cobra da mulher que ela seja uma boa mãe, seja o quê. Depois o dispositivo materno faz com que elas sejam pessoas mais dóceis,
né? Então, mulheres idosas recebem muito mais visita nos asilos, né? Em um estudo feito com mulheres idosas, os enfermeiros tratam melhor as idosas, porque ela faz um sapatinho de crochê pro fulano, ela é mais simpática. Os caras não, como eles perdem a eficácia, o homem idoso, ele vira um sujeito rabugento. Ele fica ranzinza. Ele é ranzinza, porque ele perdeu a eficácia, então o que ele faz? Ele vira um cara extremamente saudosista. Você tem um discurso de mulheres e homens idosos, você percebe, também um dado da Valesca Zanella, né, de uma das pesquisadoras dela, que as mulheres têm mais discursos sobre o presente, sobre o que está acontecendo agora. Ah, hoje eu fiz tal coisa, então eu gosto muito disso, eu gosto de fazer aquilo, quero fazer tal coisa. Os caras, o discurso deles é basicamente sobre o passado. Eu era, eu tinha, eu fui, eu fiz, sabe? Muito ligado a essa questão. Então, voltando para a questão, a mulher, apesar de ela perder muito pelo dispositivo amoroso, ela ganha no dispositivo materno, ela tende a ser mais acolhida, tende a ser mais bem-quista. O homem não, ele performou a vida inteira na cama e no trampo, ele não tem um vínculo seguro. Não, formei, paguei a faculdade dos meus 3 filhos, né? Sim, mas eu não tenho contato nenhum com eles. Eu não sei o dia do aniversário dele, eu não conheço o melhor amigo dele, eu não sei nada sobre ele, eu só sei que eu paguei a faculdade. E porque ele sentia que aquilo ali era ser um bom pai, ligado? Caramba, então, velho. Essa questão do gênero, ela é totalmente conectada à questão do suicídio. E você tava falando, né, de idosos e crianças, cara. Crianças se matam? Crianças se matam. É mais difícil, crianças muito novas, né? Muitas vezes você tem um suicídio acidental. Mas você tem tido um aumento brutal na taxa de suicídio de crianças e pré-adolescentes, sabe? Especialmente nos últimos 10, 15 anos pra cá, e isso tem uma conexão direta com as redes sociais. Sem entrar no mérito de demonizar, não, tem que acabar com isso, não vai acontecer. Eu já tô cantando essa pedra porque toda vez que fala sobre esse assunto, vem pessoal, especialmente mãe, pai, dá pra entender, né, a angústia, né? Não, tem que proibir o acesso, tem que não sei o que. Não existe isso aqui. A gente vai ter que criar métodos para que as pessoas saibam lidar melhor com as redes sociais. Porque não dá pra proibir, vetar, fechar. Isso vai tomar proporções cada vez maiores. É o tipo de tecnologia que quando entra, ela não sai mais, você não volta mais, sabe? Então, mas você tem uma associação, tem um dado que mostra, tem até naquele documentário O Dilema das Redes, que ele mostra que nos Estados Unidos, nos últimos 5 ou 10 anos, você teve um aumento de 180%, 160% na taxa de suicídio de adolescentes e 200% na taxa de suicídio de pré-adolescentes. Porque, de novo, antes, uma garota de 10, 11 anos de idade não tinha uma mesma pressão estética que se tem hoje. Sabe? Hoje você tem fotos e invasões e coisa direcionada, uma propaganda, é um capitalismo de vigilância fudido, assim. Então ela já vê, olhando para ideais estéticos inatingíveis, inalcançáveis, e é cobrada. Porque o que era um aparato estético virou a ser uma dinâmica ética. Valesca Zanella também fala sobre isso. A beleza era uma coisa da sorte. Ou você nasce com aqueles atributos, né? Do peso X, a altura X, a cor X, sei lá o quê, ou não nasce. Então era questão de sorte, a questão da beleza. E com o capitalismo e a possibilidade de mudança de posição, com a possibilidade de acesso, o que era um dilema estético passou a ser um dilema ético. Então, se você não se cuida, você é preguiçoso, você é mão de vaca. É ético, isso passa a dizer sobre você. Você passa a responsabilizar em especial a pessoa mulher. Né? Sim. Em especial a pessoa mulher. Porque você vai ver, quem que gasta cerca de 10 a 15% do salário com produtos de beleza? As mulheres. Entende? Incluindo, claro, né? Agora o capitalismo hardcore, né? Aquele que só por causa do produto é voltado pra mulher, porque ele é rosa, ele é mais caro. Não, total, assim. Instantaneamente. É Pink. Ai, tem um nome. Não é Pink Money, não. É um outro. Eu queria lembrar. É um negócio assim, né? É que teve uma pessoa que colocou, né? Os produtos rosa e azul, né? Produtos idênticos, porém muda a cor e aí é tipo R$3 mais caro, R$5 mais caro. Não, é aquela coisa, tipo assim, sei lá, o desodorante da mulher custa mais caro que o desodorante do homem. Sim. O Gillette da mulher é mais caro que o preço barba do cara. Sim. É bem isso mesmo. Então, você vê, você vai arrancando todos os lados e volta, né? O que era um panorama estético virou um panorama ético. Ou seja, vai mexer em camadas mais profundas, emocionais. Como se a pessoa não ter uma estética adaptada à hegemonia, adaptada ao ideal social, fosse uma pessoa pior, uma pessoa ruim, uma pessoa que é menos merecedora, sabe? Enfim, e isso vai impactar. Voltando a falar sobre métodos, eu não sei se foi uma reportagem, se foi um documentário, se eu ouvi falar, abriu uma caixinha na minha cabeça aqui. Isso. Sobre os suicídios no metrô
Aham. de São Paulo. Você já viu isso aí? Sim. Tipo assim, a galera espera o auge sei lá, 6 horas da tarde, numa quarta-feira. Cheio de gente pra... gente, porque ali que é uma forma, como, né? Sim, exato. E a depender da circunstância, também é uma forma de... O meu suicídio não vai ser no horário aleatório, vai impactar a vida das pessoas. Outro exemplo também com relação ao método, né? Tem um estudo que é de São Paulo e Campinas. Em São Paulo, o segundo principal método de suicídio é a precipitação, para homens. E é o terceiro para mulheres. Se jogar de prédio? Jogar de prédio, precipitação. É o segundo principal para homens e o terceiro principal para mulheres. Mato Grosso do Sul não entra nem entre os 5, 10 principais métodos. Precipitação. Porque não tem tantos prédios como aqui. Então, percebe? O acesso à ferramenta diz respeito diretamente a como que a pessoa vai se matar. Caramba! Policiais se matam majoritariamente com armas de fogo. Médicos se matam majoritariamente com medicação. Entende? Eles sabem como usar. Sim, você sabe usar a ferramenta. Então, o acesso da ferramenta, e não só o acesso, mas a familiaridade do sujeito com a ferramenta, é um fator contribuinte. Porque uma arma na mão do policial é um membro do corpo dele, né? Ele sabe, né? Exato. Mas ele até coloca, mas não é só o método isolado. Porque, quantos policiais não existem e não são a maioria que se matam, mas é uma quantidade exorbitante de policiais que se matam. Mas não são todos, né? Mas o acesso ao método é um fator que, com certeza, contribui. Porque eu sempre cito esse exemplo, né? Apesar de ser meio extremo, assim. Se eu, Renison, que peguei numa arma, acho uma vez na vida, assim, de um amigo meu descarregado, que eu queria ver como é que era o negócio assim. Mas se eu seguro uma arma, a minha mão nem sabe o peso, ela não sabe a temperatura, é estranho. Então, ainda que eu tivesse muita ideação e pegasse uma arma, aqueles microsegundos, o cérebro estranha, dá uma sensação estranha, esquisita. Ou, por exemplo, se eu pegasse uma agulha pra injetar uma coisa em mim, né? Pra aplicar uma coisa em mim. Quantas vezes na minha vida eu peguei numa seringa, numa agulha, sabe? Agora, um enfermeiro, um médico que pega agulha 300 milhões de vezes na vida, ele tem outra familiaridade. Já pegar e se aplicar, fazer... sensibilizado de cara. Exatamente. Então, um policial, ele poderia ficar com aquela arma horas andando. E aí, a questão do método, olha que doido, né? Se você afasta o método, tem um estudo que mostra que se você guarda a arma em um cômodo e a munição em outro, isso diminui a taxa de suicídio significativamente, sabe? Por quê? Porque por mais que o suicídio está muito associado à questão da impulsividade, né? Então, estudos que mostram que guardar a munição num cômodo e a arma no outro, é porque a hora que você pega aquela arma decidido, você tem que ir até o outro lugar buscar a munição, ou o inverso. Até lá você vai raciocinando. Nesse tempo, mas sejam microsegundos, poucos segundos, 5, 10 segundos, você pode raciocinar um pouco mais, pensar, gente, o que eu tô fazendo na minha vida, sabe? E eu tenho mais chance do que alguém que já está com a arma municiada na mão, apoiada na cabeça. Às vezes eu vou do cômodo pro outro e passo na sala do meu filho assistindo filme. Eu penso, caramba, o que eu vou fazer na minha vida? Entende? Tem aquele tempo, tem a possibilidade. Por isso que uma das formas de trabalhar com suicídio é o ganho de tempo. Outro estudo relacionado à questão do método. E que também quebra esse argumento de que se você não se mata de um jeito, você vai tentar de outro. Isso não é verdade. Não quer dizer que a pessoa não vá tentar de novo. Mas se você tentar se matar de uma forma e você não conseguir, não necessariamente você vai tentar de novo? Não necessariamente você vai tentar aquele mesmo método, não necessariamente você vai tentar de novo. Entende? É comum que pessoas que tentaram suicídio tentem de novo. Isso é bastante comum. Mas aquela ideia que o pessoal fala, a frase que o pessoal fala, que é totalmente equivocada, é: quem quer se mata independente do método. E isso não é verdade. A pessoa faz escolha sobre o método e existe um apego para aquele método de alguma camada. Um exemplo, Reino Unido, na década de 70, eles mudaram o gás de cozinha, que era gás de carvão, e passou a ser gás natural. Eles simplesmente substituíram da tubulação, foram lá e trocaram, né? E aí o suicídio por inalação de gás de carvão era um método muito comum utilizado no Reino Unido. Então o cara ia lá e abria o forno, ficava ali respirando aquele gás e morria asfixiado, né? Uma morte de dolor, isso aqui. E aí eles substituíram por gás natural, gás de cozinha. E aí você precisa de um volume exorbitante para conseguir levar alguém a óbito. Eles diminuíram 1/3 a taxa de suicídio do Reino Unido. 1/3. Não tem política pública existente capaz de diminuir 1/3 da taxa de suicídio de um país, cara. Entende? Eles simplesmente trocaram, impossibilitaram o acesso das pessoas aquilo ali, e não foi pensado no suicídio, tá? Era isso que eu ia dizer. Não foi, tipo assim, vamos arrancar, porque as pessoas... Foi por questões econômicas. Vou trocar, mais viável e tudo mais. Eles trocaram. Ao substituir, 1/3 da taxa de suicídio diminuiu. Entende? Porque, então você pensa, se as pessoas fossem se matar de qualquer jeito, então você ia ter na mesma região um número igual de suicídios, porém agora com arma de fogo de maneira exorbitante. Não, muita gente foi lá, tentou se matar, pegou ali, ligou o negócio, se despediu, fez aquele movimento e acordou e falou, meu Deus, eu não morri, e desistiu. Entende? Então o método diz muito respeito sobre essa questão, sabe?
Você acabou de falar um negócio sobre o se despedir, né? Uhum. A tal da carta de despedida é um padrão ou não necessariamente? Cara, eu nunca li muito sobre essa questão das cartas de despedida, assim. Então, dentro da pauta suicídio, talvez seja um dos tópicos que eu menos me aprofundei e existe uma chance de eu falar alguma coisa que tem um dado que comprova o contrário e tal. O que eu penso sobre a questão das cartas, baseado no que alguns autores comentaram, né? Como, por exemplo, Cassorla e o próprio Neuri comenta uma coisa ou outra, assim. A carta é uma violência muito grande, cara. A carta é uma violência muito grande, porque a pessoa que tá escrevendo aquela carta, no geral, ela tá muito emocionalmente perturbada. E ela costuma estar numa visão de túnel, né? Ela tá eventualmente num psiqueque, mas ela tá, tipo, com uma visão restrita de realidade. E com muita dor, muita angústia, muita raiva, eventualmente. Então, ainda que a pessoa tente atenuar, apaziguar, não se preocupem, eu fui e tal, muitas vezes naquela carta ela tá expressando simplesmente o ódio. Ela tá, sabe, direcionando, eu estou matando porque a minha ex foi assim assada, então ela não deveria ser levada tão a sério, entende? A carta. Tá meio que terceirizando o negócio. Não quer dizer que ela não tem uma importância, às vezes pra uma família poder ver o filho ou alguém falando, poxa, não, olha, família, eu amo vocês, mas eu preciso e tal, pode causar algum tipo de conforto ou diminuição da angústia, quem sabe. Só que, de modo geral, o que a gente percebe é que a carta ela tem uma estrutura muito violenta pra quem fica, né? Pra quem fica. Eu entendo que a pessoa, às vezes, ao escrever a carta, isso é um relato bem comum, inclusive, tem muita gente que vai lá e escreve a carta e fala, caralho, o que é isso, mano? E aí desiste porque se viu ali exposto. Por isso que a gente fala de novo a ideia do falar, velho. Às vezes a carta seria aquilo que eu queria dizer pro meu brother. Falar, cara, é isso, eu não consigo, eu queria que minha mãe não sofresse. E ao falar, ele se ouve e fala, nossa, né, não precisa ser assim. Nossa, que horrível isso que eu tô percebendo aqui, entende? Mas às vezes não tem recurso nenhum social pra poder se abrir e o que ele encontra, né, na hora do colapso é deixar essa carta. Mas não sei se existe um padrão específico dentro das cartas ou algo do tipo, não vou saber te dizer, assim, sabe? Só sei que, até onde eu entendo, me parece que é mais comum cartas de mulheres, mas eu não tenho certeza sobre isso, mas me parece mais comum, vide a questão de que as mulheres tendem a se preocupar mais com as pessoas que vão ficar, né, com o entorno dela, mas eu não vou saber entrar no mérito dessa parada. E já indo pro final desse incrível podcast, que eu já sei que você tá fazendo assim, ó. Então, antes de eu fazer as 3 últimas perguntas, você vai pegar seu dedinho e vai dar um like nesse vídeo, que mereceu, hein, cara? Pô, que episódio foda, velho. Qual foi? Né? Mas aí, rapidão. Né? Não se inscreve no canal aí, Fica cara. aqui, ó. Vem aqui, ó. Já segue ele também, ó. Olha as redes sociais. Ele faz assim, é verdade, olha aqui, ó. ó. Não, agora põe aqui. Beleza. Aí mesmo. Para de me dar trabalho na edição. Vamos lá, cara. Um amigo meu chegou pra mim. Não é verdade, tá? Tá? Ficcional. O Zé chegou pra mim e falou assim, cara, cansei da minha vida, eu tô pensando real em me matar e eu acho que vai ser por enforcamento na quinta-feira, 3 horas da tarde. Como reagir a isso? Nível de intencionalidade altíssimo. Ele sabe o método, sabe o dia, tá manifestando o desejo e a determinação, ou seja, tipo, já veria isso como alto risco de suicídio. Uma red flag absurda. Total, porque tem todos os critérios, né, tipo, necessários ali. Mas a principal vantagem, apesar do movimento caótico, ele tá te falando, né? Deliberadamente. Ou seja, ele tá permitindo uma possibilidade de intervenção. Porque senão ele só pensaria e executaria. Se ele tá falando, é porque existe... O suicídio, ele carrega como elemento central o sentimento de ambivalência. Toda dinâmica suicídio é ambivalente. Eu quero acabar com a minha vida, mas ao mesmo tempo, como que eu quero acabar com a minha vida? Eu vou... Como assim? Eu vou pra onde? Por isso que a gente fala que o suicídio não quer morrer. Ele quer um outro tipo de vida. Porque ninguém quer morrer, ninguém esteve morto pra falar, não quero voltar pra esse lugar. O que a gente tem é um estado emocional outro. Por isso que a gente faz muita associação na poesia, nas questões com o sono, né? Dormir, não acordar, o sono eterno. Então o que a pessoa quer é um estado, uma outra condição de vida do qual não tem esse sofrimento que se tem aqui nessa circunstância. Tá. Mas, voltando, seu amigo falou ali pra você, quer matar... E tá, se ele manifestou e tem essa determinação, sentimento de ambivalência. Eu quero ser ajudado, por isso eu estou falando... que existe a possibilidade de você me intervir, mas ao mesmo tempo eu sou determinado. Então, ele quer alguma intervenção. De maneira prática, quando você vai conversar com alguém numa situação de crise emocional, você tem 2 objetivos centrais. 2 objetivos centrais. E de maneira clara, nenhum desses 2 objetivos é convencer o outro a não se matar.
Não é um debate, não é uma discussão e não tem vencedor. E também você não tem o controle sobre a situação. Não tem. Não existe essa. Eu fui lá e falei com o fulano e o fulano não se matou. Cara, você talvez evitou o suicídio aquele dia. Você não tem garantia de que a pessoa não é mais um suicida. Tem esse ethos heróico que as pessoas sentem porque conversou com alguém fudido. Não é sobre você. Não é, definitivamente não é sobre você, entende? Mas enfim, quando você vai conversar com uma pessoa, você tem dois objetivos claros: semiológico e relacional. Semiológico é entender o que está acontecendo. O que está acontecendo? E relacional é o criar uma conexão com essa pessoa. E você vai estar trabalhando os dois concomitantemente. Então, eu vou estar ouvindo essa pessoa, afirmando, conversando, né, dando atenção genuína, criando vínculo. E, por outro lado, eu vou estar semiológico, eu vou estar investigando. E aí, nisso, eu vou ver o nível de perturbação psíquica da pessoa, para poder diminuir esse nível de perturbação psíquica. Ou seja, eu tô conversando com esse meu amigo tá muito louco, ele tá bebaço porque ele tá agitado, não adianta argumentar, explicar, conversar. Diminui o nível de perturbação psíquica que necessariamente você vai diminuir o potencial letal. Entende? Diminuir o nível. Então, você tem aquele sujeito que chega bêbado em casa, batendo em tudo, quebrando tudo. Não adianta você bater boca com ele, argumentar, mais uma vez tá bebendo, você prometeu que. Não vai adiantar, tá perturbado. Então, se eu diminuir a perturbação, necessariamente eu estou diminuindo o potencial letal. Instantaneamente. Entende? Então, semiológico é entender o que tá acontecendo e o quão perturbado esse sujeito tá, e o relacional é criando um vínculo com esse sujeito. E aí você vai, dependendo da circunstância, verificar se compensa naquela circunstância uma posição. Isso já seria mais para quem vai ter vídeo de maneira meio profissional, mas mesmo sem profissionalismo em si, dá para você ter um norte. Ou você vai fazer uma escuta ativa, ou você vai focar numa dinâmica de resolução de problemas. É mais viável você usar uma escuta ativa quando é a primeira vez que essa pessoa está manifestando intenção suicida de maneira aberta. Então, seu amigo, aquela pessoa aleatória, alguém que é a primeira vez que você está falando, verbalizando, essa pessoa geralmente está muito sobrecarregada, ela está muito perturbada, seja com o pensamento, seja com a condição, seja por uma droga, enfim. Então, ela quer se manifestar. Então, escuta ativa, você vai perguntar mais do que falar, intervir. Quanto mais você fizer a pessoa expor as ideias em volume, é melhor. E tem muitas perguntas como por quê? Mas por quê? Ou então como? Como? Porque a pessoa tem que descrever muitas coisas, sabe? Como ela faria? Como? Por quê? Sabe? Agora, se você fizer perguntas assim, você tá bem? A pessoa pode dizer sim. Sabe? Se fizer perguntas que a pessoa pode responder com sim ou não, a tendência, dependendo das circunstâncias, é que ela feche. Mas tá tudo certo? Tá tudo certo com a sua família? Tá. Mas como que eles estão? Como que eles estão evoca como. Tem que descrever. Você tem que justificar. Como que eles estão? Não, eles estão bem. Mas por quê? Porque bem, o que você quer dizer com bem? Bem por quê? Não, estão bem. Meu pai tá trabalhando, minha mãe, seu pai trabalha com... Você vai criando em volume. A escutativa envolve você ter muito mais uma posição de acolhimento, de compreensão, sem julgamento, em nenhuma hipótese. Pô, mas porque tá pensando em fazer besteira, né? É um termo que o pessoal usa, fazer besteira. Fazer besteira é atribuir negatividade pra ideação suicida, como se a pessoa tivesse errado em ter pensado. Então a tendência, quando você usa esse tipo de termo, não vai fazer besteira, vai fazer cagada, você tá pensando naquilo, né? Vai fazer merda. Vai fazer merda. O que eu tô fazendo? A pessoa tá entendendo que eu não posso falar, que esse assunto é tabu. Então ele vai fechar o assunto, vai fechar a pauta e vai, não tô pensando não. Porque se é besteira, por que eu vou falar que tô pensando besteira? Eu errei feio. Entende? Não, a gente erra querendo acertar, esse é o ponto. Dificilmente é na maldade, foda-se. É o contrário, eu quero ajudar, mas sei lá, eu tô tão assustado quanto o outro, sabe? Quando aconteceu comigo, a pessoa veio assim, tava até pensando, não sei o que. Eu falei, não vai fazer merda, hein? Sim. Vai fazer merda, hein? Aí o idiota aqui falou, vai, sexta-feira, vai pra balada, deixa pra... Sim. Não, quando não muito, você é tão linda, tão jovem, tem uma vida inteira pela frente. Você, caralho, a pessoa. Ai. E a pessoa se olha e fala, mano, é isso, eu sou bonita, eu sou gente. E ainda assim, a minha vida é uma bosta. E eu estou reclamando de barriga cheia, eu tenho que morrer mesmo, entende? Tipo, então, esse é uma das vibes. O ponto é, ou escutativa, que é essa posição mais passiva, deixando a pessoa falar muito, e no geral. Isso por si só, a pessoa manifestar, pôr pra fora, quase que de maneira catártica. Depois de certo tempo a pessoa fala, cara, obrigado por ter me ouvido. Assim, é bem terapêutico, comum, né? Sim. E eu sempre falo, pessoal, vai ter uma conversa com alguém mais sensível, depois que a pessoa se expôs e tudo mais, agradece ela. Agradece, fala, assim,
obrigado por ter se aberto comigo, assim, ter confiado em mim, sabe? Eu sei que não é fácil falar isso que você tá falando, e dói, e você tá se expondo, e eu queria muito agradecer, porque eu sei que é difícil, tá? Então, valeu por ter confiado em mim. Agradece, pra não ficar aquele peso do tipo, olha lá, além de eu ser um incompetente que ele morreu, eu atrapalhei a noite da pessoa. Pô, mostra que pra você foi uma experiência importante também, porque isso é uma lógica relacional, você quer mais seguro, exato. Porque o que mantém a pessoa viva são os vínculos, né? Suicídio é um fato social, lembra disso. Então, o que mantém as pessoas vivas, ou o que faz as pessoas morrer, é o excesso, a falta, mas é uma relação social, não é uma questão pontual do indivíduo, entende? Mas enfim, o outro método a gente chama de resolução de problemas. Ou seja, isso é mais comum quando a pessoa tem ideias recorrentes, ela já tá vindo pra terceira, quarta, quinta, sexta vez trazendo essa manifestação de ideação suicida, de intenção suicida. E você vai trabalhar do tipo, ok, o que tá acontecendo agora? Qual que é o nível mais emergente? É o quê? Ah, é o meu relacionamento, não sei o quê e tal. Certo, e onde estão as suas coisas? Estão na casa dela. E quem que vai buscar? Então você vai ajudando a pessoa a pensar de maneira mais racionalizada e pontual, mas não em tom de ordem, não é uma bronca, não é uma briga, mas ajudar ela a segmentar em pequenos passos. Passos esses dos quais você pode, inclusive, se você tiver disposição e quiser, se propor a acompanhar. Então, por exemplo, certo, então você terminou seu relacionamento e ela tá muito brava com você e você precisa tirar essas coisas de lá. Eu não consigo ir pra lá porque... Ok, você prefere ir lá comigo ou você quer que eu ligue pra ela, não sei o quê? Você vai propondo lógicas segmentadas, certo? E se você tiver essa crise amanhã, como que você vai fazer? Ah, eu não sei. Então vamos fazer o seguinte, você vai ligar pra alguém, certo? Pra quem você vai poder ligar? Ah, não posso ligar pra ninguém. Não, vamos pensar, alguém deve ter. Por exemplo, pode ser o meu número? Pode. Então, você se compromete? Você promete que vai tentar de coração ligar pra mim? Então, qual que é o meu número? Esse é meu número de então, bota aí no meu celular. Anota aí, fulano. Escreve aqui, põe no lugar fácil. E se eu não te atender? Porque o celular tá no silencioso, tá sem bateria, qual vai ser o segundo número se eu ligar? Ah, pode ser o do fulano. Então anota aí, deixa aqui o número do fulano, fácil. Então você vai criar uma série de segmentos de passo a passo do qual portas abertas pra pessoa indo. E são passos, não pode ser passos muito complexos assim, sabe? Mas uma série de passos para os próximos momentos, sabe? Isso é uma lógica de resolução de problemas. Então você vai pegar do mais emergente, o mais agudo, que tá doendo mais, e vai deschavando ele, vai diminuindo ele de uma forma que fique mais palatável. Isso funciona melhor para pessoas mais recorrentes. Agora, para uma dinâmica mais pontual, crises pontuais, terapia de escutativa, dinâmica de escutativa é disparado mais fácil. Por isso que eu falo, não é o que você vai falar. Quando você vai ajudar alguém, não tem muito a ver com quanto você vai falar, e sim quanto você vai fazer o outro conseguir se expressar. Então, ser um bom escutador vai ajudar mais do que você achar que você vai ter uma frase de efeito mágica dizendo, não, vou mostrar pra ele um vídeo e falar isso aqui, daí a vida vai ficar colorido. Não vai, porque ainda que naquela noite ele durma bem, durma feliz e pensa, pô, que massa, realmente faz daqui a pouco os fatores que estressam ele, o relacionamento que é zoado, o trabalho que é ruim, a condição financeira que é problemática, ou conflitos emocionais internos, falta de... eles vão voltar à tona. Então, não tem algo que você vai resolver em ato ali que salvou a questão, sabe? Cara, tem uma história, na época da faculdade, isso. Eu ouvi essa história, tá? Eu não conhecia a pessoa, estou contando a história. Sim, sim. E um abraço aí para você que, por acaso... me contou essa história. Contou essa história, ou foi você que aconteceu. Uhum. Né? O pai de alguém estava muito deprimido, estava muito depressivo e tal, não sei o que. Ele estava com essas ideações e já... brincando até com isso, sabe? Ah, vou me afogar, vou me matar. Que é uma forma de sensibilizar. Vou me afogar, vou me queimar, vou me enforcar, enfim. Sim. Aí, essa pessoa, a filha, né, desse homem, foi fazer terapia, aí a terapeuta deu uma ideia. Falou assim, chama ele pra conversar abertamente, só que o que ele mais gosta, né, tipo, de fazer? Ele gosta muito de animais. Ela falou assim, pai, vamos conversar? Vamos. Ele, eu queria mesmo conversar contigo. Aí ele falou assim, beleza, mas enquanto isso você me ajuda, eu preciso levar umas rações pra uma ONG de gato, de cachorro lá. Vamos comigo? Cara, vamos. Chegou lá, ele começou, né? Vê o bichinho. Vê o bichinho, bota a ração pro filhotinho, ajuda a fazer curativo no cachorro. E, tipo, passou aquela tarde ali, sabe, sendo útil, aí no final do dia falou assim, vai, pai, o que você queria me falar mesmo? Posso adotar esse caramelo aqui? Aí adotou o cachorro ou o gato, ou o cachorro ou o gato, não lembro muito bem da história, mas assim, o simples fato de, não, a gente conversa, mas a gente pode conversar no caminho de volta, porque eu preciso que você me ajude com os bichos ali, ó. Pô, se o pessoal soubesse a importância que tem em não ficar
petilizando a pessoa, petilizando no sentido de tratar que nem um pet, sabe? Tipo, aí a pessoa Tem nada a ver com partido político aqui, pelo amor de Deus. Petilizando. Porque quando a gente vê alguém emocionalmente fragilizado, na boa intenção, às vezes a gente se projeta no outro e pensa, nossa, quanto sofrimento. E aí começa a cuidar do outro de maneira a infantilizar esse sujeito. Não, o que você quer? O que você precisa? Hein, você tá bem? E esse sujeito que já tá emocionalmente vulnerável, vendo o outro... Já tá se sentindo inútil. Pensa, mano, eu sou um bosta, né? Olha o jeito que essa pessoa tá me tratando aqui. Você poder, um amigo seu que tá numa situação de crise emocional, você poder falar pra ele assim, ó, pô, queria conversar. Você fala, vem aqui em casa, eu vou estar arrumando as coisas aqui e a gente vai conversando. Então, quando a pessoa tá falando do evento, lógico, você vai ouvir com atenção, mas você pode estar ouvindo com ele e falando, vamos conversando. Me ajuda a pintar a parede aqui, vai. Vamos conversando e cortando aqui pra gente fazer um almoço? Vamos conversando e enquanto isso eu vou passar um café, pega lá pra mim o filtro, você tá falando. Tudo bem que tem momentos e momentos, talvez você vai ter que parar um momento e falar, ei, peraí, o que você quer dizer com isso aqui? Você tem que dar uma atenção maior, menor, mas naturalizar esse processo, sabe? Tipo, eu tô indo pra tal lugar e eu acho que essa pessoa pode ir, ei, vem comigo. Se ela não tiver numa crise muito grande, se ela não tiver ali embriagada, ou sei lá o quê, mas se eu puder ter essa conversa de uma maneira mais branda, naturalizando o diálogo e não criando aquele evento assim... Tipo, não, quero conversar, então beleza, eu vou lá, me arrumo, chego na casa da pessoa, assim, ei, o que tá acontecendo? Você senta aqui, você senta aqui. Pô, que cena horrível, tá ligado? Parece que eu tô dando depoimento à polícia, sabe? Não, a ideia é que você naturalize, é uma lógica relacional, eu crio vínculo, ei, o que tá acontecendo? Vem cá, sério? Vem comigo, vamos lá comprar uma cervejinha, vamos lá buscar um cigarro, vamos lá comprar um sorvete, enquanto eu naturalizo esse diálogo, porque já é pesada a situação, pra que piorar tudo, assim, sabe? Então tá com mais naturalidade. É um excelente exemplo isso aí que você colocou. Eu me lembro que foi... E eu fiquei curioso pra, tipo, nossa, tomara que esteja bem. Tomara, sabe? Tipo, sim. Aí adotou lá os caramelos. Essa daí é a história que eu conto pra mim mesmo, né? Pô, e ajuda bastante, cara, ter cachorro. Pô, que são fatores de proteção à vida. Fator de proteção à vida é tudo aquilo que acontece, que é ao seu redor, a nível, seja interno ou externo, que aumenta a possibilidade de você não se matar. Então, que te protege do suicídio, fator de proteção. E tem o fator de proteção, e tem os fatores de risco. Então, eu citei lá, casamento costuma ser fator de proteção, especialmente para os homens. Ter filhos pequenos é fator de proteção. Especialmente filhos com menos de 5 anos de idade. Você vira e fala assim, eu não vou me matar, quem é que vai cuidar dela? Exatamente, então fator de proteção. Ter filhos, de modo geral, é fator de proteção, mas filhos pequenos especialmente. Tá trabalhando é fator de proteção à vida. Fazer atividades físicas, estar ativamente cuidando da própria saúde, se alimentar bem, fator de proteção à vida, exposição à luz solar, fator de proteção à vida. Qual mais que dá pra estar de fator de proteção à vida? Condição socioeconômica, fator de proteção à vida, relacionamentos. Aí tem fatores de risco, né? Então, por exemplo, fator de risco, uso e abuso de substância, exposição à violência, alcoolismo, ser solteiro, no caso, né? O inverso do relacionamento. Ser homem é fator de risco, né? Grosso modo, porque os homens se matam mais, se violentam mais, se cobram mais, se expõem mais, por aí vai. Então, são fatores de proteção e de risco que vão determinar também o nível de possibilidade que as pessoas têm de se matar, né? E o Durkheim percebe isso no século XIX, verificando uma série de casos de suicídio que aconteceram, né? Ele compila 25 mil casos de suicídio e percebeu isso, que militares se matavam menos do que pessoas, do que civis, que pessoas religiosas, pessoas que tinham uma religião se matavam menos do que pessoas que não eram religiosas, né? Especialmente na época ele compara o católico com o evangélico, né? Na época os católicos se matavam menos do que os evangélicos, né? Hoje ambos se matam pouco, porque tem religiões que têm um certo posicionamento avesso, mas não necessariamente se matam um pouco porque não querem, mas porque é por uma coerção, eventualmente, né? O medo de ir pro inferno e tudo mais. Mas volta, religião custa. Mas para tudo você tem que fazer uma lente crítica. Igual, ter filhos costuma ser fator de proteção à vida. Sim, mas seu filho é uma criança muito difícil de lidar, seu filho é um usuário de droga que te violenta, te rouba, isso pode ser fator de risco. Tá. Sabe? Você tá casado, costuma ser fator de proteção, mas se o seu casamento é terrível, seu convívio é péssimo, ter os pais vivos é fator de proteção à vida. Mas se seus pais são péssimos, te abusam, te negligenciam, te ignoram, é fator de risco, percebe? Tá. Então não é só o elemento em si, é a qualidade que esse elemento interage com o sujeito, né? Ser arrimo de família, ou seja, ser aquele que detém o poder financeiro da família, costuma ser fator de proteção à vida. Por mais que o arrimo de família fique sobrecarregado, estressado, como ele é o arrimo, todo mundo depende dele. Então ele tem menos chance de se matar, porque ele sabe que se ele se matar, as outras pessoas ficam vulneráveis, né? É como se eu matasse todo mundo junto, assim. Entendi. Sabe, por aí vai. Última pergunta. Como você ajudar alguém
que teve um familiar ou um amigo muito próximo que acabou de se matar. Como que... Entende? Ai, cara, essa é muito complicado, porque é muito relativa, né? Foda, né? O que você fala pra então, assim, né? no geral, a melhor ajuda que você pode fazer pra pessoa é a disposição do seu tempo e da sua vontade. Mas tem que ser genuíno, assim, né? Então, pô, acontecer uma situação com alguém, um fulano que você conhece, que perdeu alguém próximo para suicídio, chegar nessa pessoa de maneira muito franca, se você tá sentindo isso, falar, olha, eu fiquei sabendo de tal situação, não precisa florear, não precisa, hein, você tá sabendo de... Tô sabendo de tal situação e, assim, sinto muito de coração, eu sei que você era próximo dessa pessoa, e se você eventualmente quiser conversar sobre isso, eu genuinamente tô aqui, sabe? É isso. É um luto convencional. Isso. Muito mais do que o que você vai fazer pra pessoa é o quanto você se dispôs a ajudar ela, sabe? É igual o pessoal pergunta, o que eu faço pra ajudar um depressivo? O que eu faço pra não sei o quê? Mano, aprenda a perguntar pra pessoa, tem algo que eu possa fazer pra você nesse momento? Não, se tiver, por favor, me procure. E passa um tempo, eu vou lá e reforço a ideia, porque é fácil você falar de maneira pontual, né? Acabou de perder o amigo pro suicídio, e você fala isso, tá todo mundo falando isso. Passa 2 semanas e fala, ei, fulano, desculpa, não quero te atrapalhar, só vim perguntar de novo se tá tudo bem e se você tá precisando conversar. Não, também não? Tá bom, de toda forma eu tô por aqui, tá? E me faço de novo. Eu relembro a pessoa que, ei, eu tô aqui. Você pode não usar essa possibilidade. É igual supino reto, meu amigo. Igual supino reto. Às vezes o que você precisa é da mão ali. É só da mão. Você não quer que a pessoa empurra a barra, mas saber que a mão tá lá, você consegue fazer 3, 4 séries a mais. Entende? É isso. Às vezes o que a pessoa precisa é de uma mão ali. Ela não vai usar a mão, mas saber que a mão tá lá faz total diferença. Total diferença. Entende? Muito foda. É meio que nisso. Última pergunta, juro. Tá. Você. Aquela que eu fiz era a penúltima. Cara, e a importância do CVV nessas horas? Ai, cara, você vê uma parada muito complicada. Assim, é um Sério? momento fantástico, é uma importância, assim, exorbitante. Toda a história da construção do CVV, da prevenção ao suicídio de modo geral, tem tudo isso no livro. Suicídio e Sua Prevenção, do José Manuel Bortolotti, que é um cara que é um brasileiro, inclusive. Pra quem não sabe, o CVV é o Centro de Valorização à Vida. São voluntários, né? Voluntários. Que tem disponível no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Por chat, ligação, tudo. Se você, por acaso, tá tendo esse tipo de comportamento, de pensamentos, assim, eles estão lá e eles são treinados pra valorizar a sua vida. Isso, não é isso? é o número 188, né? O número de CVV. E o que eu digo? Eu digo que é complicado no sentido de que muitas pessoas, como são voluntários, nem todo mundo ali é formado na questão. Então são pessoas que às vezes já tentaram suicídio ou perderam alguém próximo e querem de fato contribuir, elas estão com muita boa intenção. Mas muitas vezes o que acontece? Os relatos que a gente ouve, pô, liguei lá e aí, sei lá, apareceu uma conversa meio genérica, ou então liguei e não me atenderam, ou não responderam, parecia mais um robô falando comigo. Então existe essa reclamação. Só que ainda assim, são pessoas que foram atrás. Então você percebe que existe um volume de busca significativa e são as pessoas que foram atrás e já estão falando sobre esse incômodo. Então, talvez o quadro emocional ou a angústia que ela manifestava precisava de algo mais próximo, mais profundo, às vezes uma medicação, uma série de questões. Mas outros grupos, outras pessoas certamente se beneficiam desse serviço, assim, sem sombra nenhuma de dúvidas, tá ligado? Eu só acho que talvez o problema, melhor, com certeza o problema não está no CVV como método, como ferramenta de auxiliar a vida, né? De promover a valorização à vida. O problema, sem sombra de dúvidas, está na falta de valorização do governo para com o CVV. Se o CVV recebesse muito mais verbas, se parte dos impostos, sei lá, eu tenho uma empresa e se eu doar parte da grana pro CVV, eles me descontam do bagulho e tal. Com certeza seria um serviço muito mais sofisticado, com muito mais qualidade, com muito mais treinamento. Mais orientação, total. treinamento. Então, eu quero só enfatizar, nem de longe o problema é o CVV como estrutura. Muito pelo contrário, o que os caras fazem é extremamente nobre. Os caras fornecem treinamento gratuito, os caras, assim, disponibilizam materiais, tudo que você precisar. É uma iniciativa, assim, mano, magnífica. Só não pode ser melhor por falta de recurso, entende? Falta de valorização das pessoas para comprar pro CVV também. Tem muita gente que busca o serviço CVV, mas nunca mandou uma grana pro CVV. Nunca foi lá e como que faz pra doar uma grana pra cá? Não, sabe? Usa do serviço e toca o barco, sabe? Então o problema não está na iniciativa. O problema está na falta de recurso para que essa iniciativa tome uma proporção ainda maior. Porque no final das contas, no bom português, ninguém liga pra suicídio. Ninguém liga pra suicídio só quando perde alguém. E depois que perde alguém, esquece. Porque é assim que a gente funciona como espécie. Entende? Dói, é assustador, é bizarro, e aí apaga. Porque é muito doloroso.
É muito doloroso. A gente lembra de suicídios só em setembro, entendeu? Como se setembro fosse o mês que as pessoas mais se matam. Mas, no geral, a gente não liga. A gente vive indiferente a essa questão. E aí é sempre a mesma reação. Alguém próximo morre, a gente... Nossa, eu não podia imaginar. E fica naquele choque, naquela culpa, né? Que o suicídio tem essa característica de pulverizar a culpa. Por ser um fato social, né? Então todo mundo... Eu trabalhava com uma pessoa e vi 2 vezes na empresa. E a pessoa se matou, ficou naquela... Putz, talvez aquele dia eu devia ter... Ela vira no café. Eu ainda perguntei se quer, pô, devia ter puxado. Porque pulveriza essa sensação, né? Porque todo mundo, em maior ou menor camada, é responsável em algum nível pelos suicídios. Porque a gente é uma espécie social, né? Unida pela sociedade. E Durkheim fala sobre isso, né? Assim como uma árvore vai crescendo, vai trocando de galho, de folha, nossa sociedade é composta por pessoas em um grupo de mortos voluntários. Pessoas que vão dar a vida em todas as esferas para que essa sociedade continue crescendo, né? Então, mas como que funciona esse... Mortos voluntários Imagina o exemplo da árvore. A árvore está crescendo, ela troca de casca, troca de folha para ela continuar esse processo de crescer. A gente, como sociedade, a gente vira, né? Um conjunto de células forma um tecido, o conjunto de tecido forma os órgãos formam um sistema. Então, o conjunto de pessoas forma um grupo, uma população. A gente vira um organismo vivo, né? E para esse organismo, nós, sociedade, existirmos e progredirmos, alguns grupos vão dar vida. Exemplo, eu não quero subir o morro, trocar tiro com o bandido. Então, eu crio uma categoria chamada polícia, eu armo essas pessoas, eu dou um salário de merda para essas pessoas, eu exponho essas pessoas à violência e eu autorizo o policial, ó, vai lá, mata o bandido lá, tá ligado? Ele mata, ele morre, ele se mata. O policial morre mais por suicídio do que em confronto com bandido. Isso, então, se você digitar, você que tá vendo, digita agora no Google, policiais, suicídio São Paulo, ou então policiais, suicídio, confronto, tá aqui. Ó, vou colocar aqui, policiais se matam mais do que em confronto. Veio a primeira notícia aqui de cima da revista Exame. No Brasil, mais policiais se suicidam do que morrem em confrontos. Os números mostram que o suicídio é a principal causa de morte dos policiais civis paulistas, superando de mortes decorrentes de conflitos. Sim. E tem detalhes muito loucos dentro dessa questão da polícia. Só um dado que é de longe o mais cabuloso possível. Primeiro que é a única categoria profissional que tem uma categoria de suicídio chamado H/S, que é homicídio seguido de suicídio. Não é que isso não existe na população, tem esse acontecimento que majoritariamente é por homens costumam matar os outros e depois se matar. Por isso que, inclusive, quando o cara tenta, as pessoas se afastam, né? Os homens se matam mais dentro das questões, porque quando ele tenta também, isso gera medo. Quando a mulher tenta, geralmente isso gera aproximação e acolhimento. Os homens, eles geram medo. Mas, enfim, a polícia tem uma categoria dentro dos dados deles chamada H/S. E aí um dado de 2019 acho que Crepop, não lembro o nome do anuário que mostra, 25% dos policiais civis do Brasil, 25%, 1 em cada 4 suicídios de policiais civis, o cara mata toda a família e depois se mata. Presta atenção, cada 4 policiais civis que se matam, 1 mata a família inteira, no caso, esposa e filhos, depois se mata. E o recorde de gênero dentro disso. Nesse mesmo estudo, ele traz 1 ou 2 casos, se não me engano, é um caso de uma mulher policial civil que se matou os outros, depois se matou. E ela mata os filhos. Geralmente, quando a mulher faz homicídio de suicídio, ela mata os filhos, não mata o marido. Porque mostra como que a nossa sociedade funciona, o homem vendo a mulher como propriedade dele. Entende? Então, geralmente, a mulher é minha propriedade e os filhos são propriedade da minha mulher. Então, eu mato as minhas propriedades, percebe? A mulher não vê o marido como propriedade. Então, geralmente, nessa dinâmica, ela mata o filho como uma forma de poupar. Uma das discussões que se faz é que o cara mata a família, os filhos e depois a mulher, com uma forma de punir a companheira pela dor emocional, pela traição, pelo término de relacionamento. Então, uma forma de punição do outro, sabe? Mano, um nível de requinte de crueldade cabuloso. E de adoecimento mental. Não tô dizendo que os policiais são uma pessoa que tá num nível de sofrimento e bizarro, tá ligado? Mas, no geral, quando as mulheres matam os filhos, o relato de quem deixa carta ou algo assim, ou manifestava alguma ideação, era: eu quero poupar os meus filhos de sofrimento, de crescer sem mim, eu sabia que a mãe se matou. É diferente a lógica. Uma é de vingança, retaliação, outra é de poupar a dor. Outra é de poupar. Também ligada à dinâmica de gênero, né? É muito louco isso, cara. Por acaso, se você conhece alguém que está passando por isso, manda esse vídeo pra pessoa. Uhum. Se você, por acaso, está pensando nisso, converse.
converse com seus amigos, com seus familiares, faça terapia. Sim. Certo? Perfeito. Inclusive, eu gosto dessa ideia que o pessoal, assim, se você tá pensando em suicídio, procura um profissional. Sim, por favor, né? Um excelente lugar pra você procurar um profissional, mas converse com seu amigo, converse no barzinho ali. Eu sei que vai ficar um clima meio merda, às vezes, no começo, mas naturaliza isso, entendeu? Tá tudo bem se na hora o que você deu conta de fazer não é o melhor, mas é uma piadinha, né? Mas você falou, então fale, naturalize o diálogo sobre isso, assim. Tem um negócio que eu aprendi fazendo o podcast, e isso me ajudou muito no meu próprio TDAH, então eu vou pegar a mesma narrativa, só vou jogar pra parte de pessoas que têm assim. Eu aprendi um negócio, vem comigo aqui, chama estado de presença. O que é o estado de presença? O TDAH, ele tem oscilações de humor que são coisas normais, entende? Então, sei lá, do nada eu tô puto porque eu chutei a quina da mesa e do nada eu tô puto sem chutar a quina da mesa. São oscilações de humor. O simples fato de, assim, eu tô puto e você para e pensa, quando você sai na PNL tem aquele negócio do drone, né? Né? Quando, tipo, sai de você mesmo e olha pra você como se você estivesse olhando pra essa galinha aqui. Você fala assim, galinha Gertrudes. Ô, Gertrudes, por que você tá puta, Gertrudes? Vai passar quando, Gertrudes? Entende? Aconteceu o que pra você estar assim? Sim. Só de você parar pra pensar o porquê que você está assim, acontece muito comigo. Eu já me acalmo, viro e falo assim, tá, eu tô puto porque eu recebi um não do meu chefe. Sim. Mas você fala, tá bom. Sim. Então você espera um pouco, vai fazer um exercício, vai comer alguma coisa gostosa, vai conversar com alguém, e depois você volta pra aquele estado, você vira e fala assim, realmente a Gertrude tava puta à toa. Usando os termos da terapia do esquema, que é a linha que eu trabalho, né? Olhe, reconheça essas angústias, sua vulnerabilidade em especial, né? Seja eu tô puto, seja eu tô vulnerável, seja eu tô com raiva. Olha pra si, né, nessa posição de fora, e se entenda como a gente chama isso de modo criança vulnerável, modo criança zangada. Entenda que eu tô vulnerável, eu tô angustiado. E já que eu estou nesse estado, adianta dar bronca em mim? Para de ficar bravo. Não, então eu me acolho. Assim como eu faria com uma criança, assim como eu faria com meu filho. É o que eu espero, né? Que você seja um animal e que brigue com seu filho, né? Porque ele tá vulnerável. Mas assim, eu tô mal, acabei de bater aqui na mesa, tô estressado. Ei, tá tudo bem você ficar estressado. Que tal a gente fazer uma outra coisa? Que tal a gente pegar um gelo e botar nesse dedinho aí? Hã? Se cuida, tem esse movimento de empatia pra com você, sabe? E é um exercício. Quanto mais você vai fazer, usar o seu modo adulto saudável pra conversar com o seu modo criança vulnerável, criança porque zangada. aquela coisa, ninguém vai te chicotear tão forte quanto você mesmo. Sem sombra de dúvidas. Eu não sei quem foi que falou essa frase, mas... Você falou agora. Fui eu, cara. Eu sou muito sábio. Fui eu que falei. Povo, por favor, sigam o Renison, faz assim novamente. Tá tudo aqui, ó. Eu vou pôr aqui, só pra... Todas as redes sociais. Você tem TikTok? Tem TikTok. Eu tenho mais seguidor no TikTok do que no Instagram. É mesmo? Eu sou TikToker. Ó, sigam ele no Instagram, no TikTok, tudo que tem dele tá aqui embaixo, certo? Cara, muito obrigado, de verdade. Valeu. E você não se esquece de dar o like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e não se esquece de se cuidar e cuidar das pessoas que estão junto com você, porque a vida é bela, certo? Exatamente. Vamos fazer. Às vezes não é tanto assim, mas se você segurar a onda, uma hora ela fica. Né? Show demais. Brabo.